Senhoras e senhores, está começando mais um Pod Especialista. Meu nome é Guilherme Bordignon, eu sou o seu apresentador. E aqui ao meu lado, toda semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nosso técnico de segurança mais famoso do Instagram. Nunca. O Emanuel. É isso aí. Estamos aí para mais um episódio. Desconcertei o cara aqui agora. Pessoal, hoje é o episódio número 12 e nós vamos falar sobre primeiros socorros. É isso aí. Agora eu vou perguntar. Pode especialista. Pode especialista. Pode especialista. Pode especialista. E para esse episódio nós trouxemos um convidado anterior que viralizou no nosso canal aqui com alguns vídeos falando sobre isso, principalmente naquele vídeo que ficou famoso sobre a parte do empalar, né? Objeto encravado, Encravado, né? Isso aí. Que é o nosso amigo Paulo. A Paulo, fera. Isso aí. bem-vindo novamente aqui, mais uma vez, o Repeteco. Isso aí, pô, um prazer enorme estar com vocês aí mais uma vez, né? Isso aí, cara. Pra você que tá chegando aqui agora, eu vou te dar um recado. Se inscreve no nosso canal, curte, aciona o sininho, porque toda segunda-feira tem episódio novo às 8 horas da noite. Além disso, 7, né? Falei errado. Às 7 horas, comentei. Além disso, tem o nosso TikTok, o @podespecialista, que nós botamos vários cortes aqui, e o nosso Instagram também, onde nós temos uma comunicação mais direta com você. Nós colocamos caixa de perguntas, tiramos dúvidas, então aproveita e curte o nosso Instagram também. Beleza? É isso. Então, mais uma vez, pessoal, como a gente sempre fala nos episódios, né? Falamos nos episódios anteriores, a gente traz aqui convidados que vão falar de coisas muito importantes e hoje não vai ser diferente. Nosso convidado vai estar falando de ações fundamentais em primeiros socorros, né? Pode ser a diferença entre você manter ou não uma vida, porque a gente sempre diz, né? Eu sempre costumo dizer, né, Paulo, para os nossos alunos, nos treinamentos, nos cursos e tudo mais, e falando para o nosso público, em algum momento da nossa vida, duas coisas irão acontecer. A primeira, pode ser que a vida de alguém esteja na nossa mão, ou ainda, a nossa vida na mão de alguém. Então, saber primeiros socorros é fundamental, não é isso? Sem dúvida. É aquilo que a gente fala, né? Primeiro socorro deveria estar inserido no ensino mais básico. Exato. Mas, infelizmente, a gente não tem, né, essas informações sendo transmitidas diretamente para crianças, por exemplo. Né? Infelizmente. Mas a pessoa que se familiariza com esse tema, muitas das vezes ela precisa fazer um curso de especialização ou se ela tem alguma atividade diretamente envolvida na própria formação dela. Exato. Né? Como, por exemplo, o nosso caso, quando a gente fez o curso de segurança do trabalho, existia um módulo de primeiro socorro básico. Exato. Né? É interessante, né? Que você pega em outros países, isso é normal, né? Você pega Sim. Lá fora, você vê em filmes isso, né? Tem muitas No ensino coisas médio que... tem essa matéria, vamos dizer assim. Tem Sim. coisas que a gente vai falar quando está atendendo um cliente, o próprio sistema Petrobras, multinacionais, tem coisas que a gente aborda ali, fala ali, o pessoal comenta. Isso aí lá fora, eu aprendi na escola. Quem estudou lá fora fala, Isso aí. né? Que lá fora O pessoal normal, né? já ouvi isso umas 10, 15 vezes. Vários relatos, né, lá nos Estados Unidos, por exemplo, de crianças ligando lá para o Exatamente. número de emergência Sim, isso solicitando ajuda. Exatamente. Crianças. É isso aí. Esses dias eu estava vendo até na rede social, não lembro qual, um treinamento de crianças de 4 aninhos falando sobre fogo no colégio. Elas andando devagarzinho, Sim. assim. Era uma chinesinha, né? Sim. Asiática, não vou ser... Era um treinamento de evacuação. Exatamente, Tu viu esse evacuação. vídeo? Eu vi, bem legal. Então, as crianças pequenininhas, 4 aninhos com Protegendo paninho no as vias rosto aéreas, e isso aí. andando abaixadinho Isso e aí. tudo mais. É. Com 4 anos já sabe como é que evacua. Né? Eu, por exemplo, saio correndo igual doido, não sei nem o que eu faço. Na verdade, eu fogo, fico mula. Mas Pois é divisor de águas, cara. Mas aí, certeza. vamos lá, Paulo. Acho que tem gente que já te conhece, gente que não te conhece, e você tem um currículo bem legal, né? Essa parte que você tem aí de vivência no SAMU. Eu queria que você, de novo, falasse para quem não está nos assistindo agora, um pouquinho do seu currículo, da sua história, só para a gente bater um contexto aí sobre o assunto de hoje. Perfeito. Meu nome é Paulo César, né? Eu sou técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil, socorrista, já atuei lá no SAMU, né, do estado do Rio de Janeiro. Tenho a graduação em gestão ambiental, uma pós-graduação em engenharia de segurança contra incêndio e pânico. Minha vida foi diretamente aí voltada para urgência, emergência, atendimento pré-hospitalar. Então foi onde eu me encontrei, né? Porém,
o local realmente que eu me encontrei dentro desse contexto, né, é na área do ensino. Então, sempre me familiarizei muito. Então, acabou que minha vida norteou mais para essa parte de educação, com treinamentos normativos, formação de bombeiro, formação de socorrista, né? E hoje a gente toca... Você tem uma empresa disso, de curso, Exatamente, né? exatamente. A gente toca a nossa vida, né, voltada realmente aí para ensinar e transformar vidas através da educação. Tu começou a falar agora, eu lembrei. A gente estava conversando aqui anteriormente, né, que tem algumas pessoas que estão aí nos usando de referência, né? Legal. Isso é bom. Isso e aí eu até falar que eu uso você de referência também. Você falou uma coisa no nosso último podcast que eu guardei e eu peguei para mim. Né? Falei assim, o que é vocação? Aí eu falei, cara, pensa numa coisa que você faria de graça. Exatamente. Essa é a sua vocação. Uma coisa que fixou muito no último episódio que eu tive, que eu comecei a falar com outras pessoas também. Eu converso com alguns amigos, algumas pessoas de trabalho, e elas ficam meio perdidas. E eu pego essa dica e falo, cara, o que você faria de graça? Pensa no que você faria de graça. E a pessoa acaba, às vezes, refletindo, né? Sim, porque, sim. de repente, ela passou a vida inteira e nunca parou para pensar nisso, cara. O que eu faria? O que meus olhos brilham? Né? Então, às vezes, dá para ganhar dinheiro com isso? Dá para ganhar dinheiro? Melhor ainda. Né? Então, por que não trabalhar com isso? Exatamente. Então, isso aí é muito legal. Então, nosso episódio de hoje é para falar sobre primeiros socorros, né? A gente vai abordar aqui um pouco da parte técnica, teórica, mas também eu quero abordar bastante dicas práticas, né? Como o Manuel falou aqui no contexto no início, é muito importante. A sua vida um dia vai estar, né, na mão de alguém ou alguém na sua mão de repente, né? Em algum momento, todo mundo que está aqui assistindo presenciou um acidente. Sim. Acredito que ninguém nunca presenciou um acidente. Não, em algum momento não viu. Eu já vivenciei alguns acidentes, né? Eu até falei que uma vez, por imprudência, né? Assim, na verdade não foi imprudência, foi um acidente que ocorreu, porém eu podia ter prevenido, né? Eu viajando de um caminhãozinho bombo, vindo de Valadares para cá. Contei isso para vocês? Chegou a contar. Eu contei, né? Capotou, né? Eu capotei e na hora que meu braço começou a sangrar muito, eu não sabia o que fazer. Eu lembrei logo dos filmes, fazendo um torniquete. Só que eu comecei quase a desmaiar, né? Porque o sangue para de circular. E assim, ninguém sabia o que fazer naquela hora. Né? Ninguém, na pista. Eu tava no meio do nada, só tinha eu, meu sócio do lado e o caminhoneiro me viu. 4 pessoas, ninguém sabia me socorrer naquele momento. Então assim, poderia ter sido algo pior, né? Se fosse algo mais grave comigo naquele momento, né? Com a grande artéria ali sangrando. Exatamente, eu consegui conter, pressionei e tudo mais, mas se fosse algo pior, eu demorei acho que 40 minutos para chegar no socorro. Sim. Né? Assim, isso porque a ambulância não veio, eu tive que ir, né? Porque era no meio da estrada. Por isso que a gente bate muito na tecla, né? É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Exatamente. Né? Mas vamos lá, vamos deixar aqui um pouco, fazer uma definição simples e clara do que é o Primeiros Socorros, aborda um pouquinho, contextualiza a nossa audiência sobre isso. Perfeito, assim, ó, resumidamente, né? Primeiros Socorros é um conjunto de ações que visa manter a vida de uma pessoa até a chegada de um socorro mais competente, ou até remover ela para um hospital público ou particular. Então, resumidamente, Primeiros Socorros é isso. É tudo que você puder fazer em prol daquela vida, até que ela esteja na mão de uma equipe mais especializada ou até que ela chegue num hospital. Então, basicamente, resumidamente, você está inserido dentro desse contexto. E você tem que, por exemplo, Primeiros Socorros, existe um certificado, um curso, ou se é uma coisa que você pode fazer naturalmente, assim, você pode falar, não, eu quero me especializar porque eu vi o podcast e achei interessante, como é que eu posso fazer isso? Por incrível que pareça, Primeiro Socorro não é regulamentado ainda no Brasil. Você acredita? Não tem esse tema, não é regulamentado. Olha só. Então, basicamente, você precisa se certificar através de cursos livres. Sim, então existe um curso livre só de Primeiros Socorros. Curso livre de Primeiros Socorros. Então, vai depender muito do treinamento que você deseja. Então, por exemplo, tem treinamentos bem básicos, de 4 horas. Tem treinamentos básico, avançado, né? 8 horas, 16 horas, e aí vai. Até chegar, por exemplo, numa formação de socorrista, por exemplo. Ah, legal. Lá na escola, a nossa formação de socorrista são 64 horas. Tá? Sim, mas um curso de 4 horas você consegue aprender um básico de uma prevenção. Básico do básico. Básico do básico. Né? Muito básico mesmo. Porque a gente teria condições de falar de primeiros socorros aí bastante tempo. Entendi. Entende? Então, assim, você não necessariamente precisa ter um certificado de primeiros socorros para atuar como socorrista. Uhum. Só que existe uma diferença. A diferença de alguém que está qualificado, legalmente habilitado, para alguém que não tem conhecimento, mas ela vai agir como um socorrista, só que no nível de conhecimento dele. Eu vou dar um exemplo. Meu pai,
quando ele era mais novo, né, meu irmão, ele engasgou, meu irmão mais velho. E ele não tinha primeiros socorros, não era inserido nessa área ainda. E ele percebeu que o que estava gerando engasgamento para ele era uma obstrução de via aérea por secreção. Então, qual foi a decisão do meu pai naquela hora? Olhou para ele, viu que ele estava com dificuldade de respirar, ele colocou a boca na narina Sim. e na boca do meu irmão, um bebezinho, e succionou. Puxou ali, ó. Cuspiu do lado e deu certo. O que ele fez? Estava dentro de um protocolo de atendimento? Não. Mas ele fez e salvou. Lembra aquilo que a gente falou? É melhor feito do que perfeito. Naquele momento ele era um socorrista? Sim ou não? Naquele momento ele se tornou. né? Se tornou um socorrista. Ele poderia ter usado outras técnicas? Sim, se ele tivesse certificação e Conhecer se ele essas tivesse, técnicas, né? se ele tivesse tido um Conhecimento. treinamento prático e técnico sobre uma manobra que de repente teria mais eficiência. É um tipo Entendeu? de ação que muito pai, muita mãe já fez. Ah, isso aí meu pai me conta a mesma história também. Que ele era uma novinha, aconteceu comigo também, ele foi lá, metia a boca e fazia a mesma Exatamente. coisa. É, acho que é uma reação meio que instintiva também, né? Tá no nosso DNA, né, cara? Desde os primórdios da Terra, isso já está inserido no DNA humano. Às meio vezes você, de repente, não tem tanta destreza, tanta confiança, mas aquele primeiro passo você quer dar. Aí você lembra, opa, não tenho tanto conhecimento. Aí você acaba recuando. Mas é meio instintivo, né? A Só que ação, para a ela- mãe, é o que a gente geralmente consegue perceber. Para a figura feminina, a mãe, quando está numa situação emergencial com um bebê, ela não sabe da onde que veio o conhecimento, mas ela faz exatamente o que deveria, não com tanta técnica. Vou dar um exemplo, o bebê está engasgado. A mãe coloca na posição, dá uns tapinhas nas costas, depois ela nem lembra, eu fiz, resolvi, mas eu não tive nem treinamento para isso. Ah, você falou- Da onde que veio o conhecimento? É verdade. Você falou de um vídeo que eu vi também há pouco tempo, de uma mãe desesperada com a criança, ela saiu correndo pela rua, ela achou uma viatura, e aí o rapaz foi e começou a fazer aquela manobra, né? E aí ele ficou lá um tempo fazendo, a mãe desesperada, já no chão, deitada, chorando. Aí é uma hora que o bebê começa a chorar também, né? Ele, assim, que ele consegue desengasgar o bebê ali. Sim. E assim, você via claramente que a mãe não sabia o que fazer, ela saiu correndo pela rua para achar alguém ali, né? Sim. E achou um policial que provavelmente dentro da corporação exige Teve treinamento para teve isso. Né? Mas ela assim, isso ela não acha, né? Exatamente. Podia ser um vizinho, ou até ela mesma, né? Até ela Acho que poderia ter feito um processo mais tava rápido. mostrando pra ele, coincidentemente, um amigo meu, lá de São Paulo, mandou mensagem no zap. Ele falou que a pia da casa dele tava em falso, ele fazendo café, aquela água fervendo, né? Ele apoiou, ela virou, a água fervendo pegou no braço dele, fez uma bolha enorme. Aí eu falei, não estoura essa bolha aí não. Tá doido. Mas normalmente o que a pessoa faz? Acaba estourando. Vai, enfiou a agulha, né? Vamos lá. Nossa. Achei aquela bolha de Mas o pessoal, jogar bola na quadra, mas né? o pessoal acha que tem que estourar a bolha. Que bolha de Não vai queimadura falar sobre diferente, né? Mas vamos lá, eu até anotei aqui alguns aspectos para a gente discutir hoje, mas eu queria entender o aspecto legal da omissão de socorro. Né? Quando você tem ali, porque qual é o exemplo que eu dei? A mãe estava desesperada e não conseguia socorrer seu filho. Né? E ela foi lá e buscou alguém. Mas quando você está andando pela rua, tem uma pessoa acidentada, você não sabe o que fazer e você somente, sei lá, não ajuda. Existe essa opção de socorro para pessoas que não são qualificadas ou não? Então, uma dúvida. Hoje no Brasil, o que ampara o ato de socorro está no artigo 135 do Código Penal, né, que fala exatamente sobre omissão de socorro. Só que a gente escuta muito falar sobre isso, né? Omissão de socorro. Mas muitas das vezes as pessoas não sabem exatamente o que é a omissão de socorro e aonde ela se enquadra. Certo. Então, lembrando o que eu falei, hoje o que ampara o ato do socorro no nosso país é isso. Tá? Mas me o que explique está aí. escrito lá? Vamos lá. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem o risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos socorro da autoridade pública. Aí, então tem uma pena lá, detenção de 1 a 6 meses a 1 ano e multa, e no parágrafo único diz, a pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave triplicada se resulta a morte. Esse é o artigo 135. Então, Decorado, hein? Isso aí, tem que decorar, né, cara? Isso aí, pô. Se a gente parar para analisar, o artigo 135 ele enquadra muito além
de você simplesmente prestar um atendimento a um ferido, por exemplo. Tá? Porque muitas das vezes ele é direcionado a isso. As pessoas só lembram disso. Mas não, ele vai além disso. Mais uma vez, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo. Eu poderia fazer, mas eu não quis. Só que tem uma vírgula ali. Ele fala assim, sem o risco pessoal. Sim. Então significa que se você chegou na cena e verificou que aquela cena ela tem um risco iminente Pode para a ocorrer sua uma vida, explosão, por exemplo. você não tem obrigação de se expor. Mas você pode fazer alguma coisa indireta. Isso também depois, né? isso também é socorrer. Pelo simples fato, por exemplo, de você fazer uma ligação, ligar lá para o 92, ligar lá para o 93, existe uma central que está gravando isso. Automaticamente você fez o que você deveria. Você não está omitindo socorro. Se você fizer um isolamento de área, você está prestando atendimento, não está omitindo socorro. Então, se a gente for parar para analisar o texto, ele vai se enquadrar em muitas coisas. A pessoa inválida ou ferida. Invalidez pode ser temporário ou permanente. A pessoa inalou alguns gases aqui e perdeu o nível de consciência. Ela está inválida? Temporariamente, sim. Permanente. Uma pessoa na cadeira de roda, todo mundo está fazendo uma evacuação, esqueceram dele. A invalidez é permanente? A gente deveria ajudar essas pessoas também. Ou a desamparo ou em grave e iminente perigo. Aí que está uma questão dentro dessa legislação que pode confundir um pouquinho. Porque no primeiro momento ele fala para você não expor a sua vida. Mas ele também fala que se a pessoa tiver em risco iminente de vida, a prioridade é a vida e não a qualidade de vida. Então, mesmo que ela sofra algumas sequelas, se você fizer um procedimento que, de uma certa forma, não é um procedimento padrão, você teve que fazer uma remoção, não pôde colocá-la numa prancha. E nessa remoção, que foi necessária, uma lesão, algo do tipo. agravou a lesão dela, você priorizou a vida dela e não a qualidade de vida dela. Tá? Então, assim, tem muitas coisas dentro do artigo 135. Ele é pequeno, mas o contexto legislador, quando criou, cara... Dá para interpretar bastante, né? Tem bastante... E acho que essa parte é interessante, você falar sobre a questão do... A missão de socorro, simplesmente você pegar o telefone, ligar para o SAMU, ligar para o 92 ali, você está prestando socorro. Já está prestando atendimento. Você precisa agir, né? Indiretamente. Né? Diretamente numa pessoa, fazendo uma reanimação, né? Você pode realmente pegar o telefone e falar, cara, não estou preparado para fazer uma reanimação. Tem gente que vê sangue e entra em pânico. Exatamente. Aí você ligou, fogo. chamou o avançado, né? Chamou o SAMU, o bombeiro, descaracteriza o artigo. Exatamente. Interessante. Tá? Porém, se você tiver conhecimento, treinamento, você pode fazer muito mais pela vítima. Sim. Então você também não vai estar omitindo socorro, porém você vai estar usando ali talvez protocolos de atendimento que garantem que aquela pessoa chegue com maior chance de sobrevivência no hospital, por exemplo. A gente conversou no podcast passado com o Marcos, ele falou sobre isso, né? Que teve um acidente que ele teve lá em Angra. O que ele conseguiu fazer? Ele começou a fazer... Me lembrei o nome da manobra, esqueci. Ele começou a pegar cores, né, do local. O método START. Isso. E ele começou a dividir as pessoas de acordo com a experiência dele, para que quando chegasse o socorro já tivesse meio que já dividido mais ou menos as pessoas. Foi um ônibus, não? O método START geralmente é utilizado para acidentes com múltiplas vítimas. Acho que foi o ônibus, eu acho. É uma técnica de triagem. Então, através das cores, a gente consegue classificar aquelas pessoas que mais precisam de ajuda e as que precisam de ajuda, mas podem aguardar um grave. Não estão tão graves. É bem legal. Ele falou que fez isso. Ele falou, cara, eu não tinha nada para poder fazer alguma coisa, o que eu podia fazer era isso. Então ele foi lá ajudando, ajustando as pessoas, foi organizando para que quando chegasse o socorro já tivesse pelo menos uma triagem mesmo. Uma triagem ali. Então, assim, às vezes é isso também, né? Sim. Você não precisa também, né? O socorro ele tem várias formas de ocorrer. Exatamente, cara. A gente já explorou duas aqui, que é o telefone. As esferas de atendimento, elas vão muito além de realmente você colocar a mão na vítima. Às vezes, pelo simples fato de você fazer uma ligação, você já está fazendo muito pela pessoa. É isso aí. E hoje a gente pode até usar em outros contextos também, né? Porque antigamente, vamos falar até do contexto a gente está falando muito de acidente, mas também tem a questão que mudou um pouco, não sei se vai encaixar nisso, da mulher que está sendo agredida pelo marido também muitas vezes, né? Hoje em dia você pode ligar, né? Só para entrar no contexto, né? Antigamente você não podia, né? Se não me engano, mudou o entendimento. A mulher que deveria ser a denunciante. Hoje não. Hoje a pessoa do lado pode ser também, né? Não, assim, tô falando assim, própria assim, teoria. Teoria, né?
Mas enfim, assim... tem esse problema, essa experiência do muro colado da minha casa. Enfim, tô falando uma questão de atendimento, deixa assim, pra lá. existem várias formas de você ajudar as pessoas, não somente estando ali no dia, na prática ali, né? Sim, exatamente. Mas vamos lá. Cheguei no local, existe ali, eu tenho um treinamento, eu tenho a capacidade de atender aquela pessoa, mas existe o risco de contaminação. Como é que funciona isso também, né? Existem outros riscos para você, né? Porque eu acho que a ideia é, eu estou ajudando, mas eu também tenho que me proteger. Como é que funciona? Existem procedimentos? Como é que é isso? Então, assim, é aquilo que a gente tá cansado de falar. Equipamento de proteção individual, né? O famoso EPI. Isso aí, bota na tela aí, Bia. E você entende muito bem. Inclusive, fazendo um Merchanzinho aqui, né? Da RJPI. Tá aí já. RJPI. É onde você compra Exatamente. vários EPIs, entre eles os necessários para a realização de um primeiro socorro. Um bom atendimento. Sim ou não? Com certeza. Assim, com certeza. Então, assim, basicamente, é importante que se leve a sério isso, porque a gente está falando aqui de um atendimento que você pode estar exposto diretamente a um risco biológico, né? Uhum. Quando você está com contato ali com um ser humano, ele pode estar tendo alguns tipos de secreções ali, você pode estar exposto. Por isso que é importante não negligenciar a questão da utilização de equipamento de proteção individual. Inclusive a NR6 ela fala sobre isso, né? Não é diferente. Pro atendente, ou seja, pro socorrista que tá no SAMU, pro bombeiro ou para uma pessoa leiga, né? Porque às vezes a gente esquece disso, porque a lei ela tem que ser aplicada no ofício da sua profissão. Mas eu sou um socorrista que não estou trabalhando legalmente. Eu sou um socorrista. Aconteceu um acidente, eu vou ajudar. Tô na rua, tô num parque. Aí só porque não se enquadra de uma certa forma a legislação, eu não devo utilizar o equipamento de proteção individual, às vezes as pessoas pensam assim, né? Existe uma questão muito complicada do EPI, né? As pessoas acham que EPI é obrigação, mas o nome dele está ali já, equipamento de proteção individual. Ele está ali para proteger você. Exatamente. Né? A questão é em relação a que tipo de risco. Exatamente. Independente de você estar trabalhando, estar em casa, estar na rua, estar no parque. Que a gente fala assim. E, por exemplo, né, na ocorrência de um acidente, num atendimento. Porque se você pensar nessa que você falou, contexto, né? Eu estou trabalhando, eu vou usar o EPI. Eu estou em casa usando a minha serra marra, não preciso usar. Não preciso usar. O risco também está ali, né? Mas muitas das vezes as pessoas têm esse entendimento. Pensam isso. É cultural, né, aqui no Brasil. Eu lembro quando eu trabalhava em construção civil, na época, né, que eu peguei o boom da construção, eu andava com um parzinho de luva, látex no bolso, no saquinho dentro do bolso. Mas, algumas vezes, quem pôde fazer a mão, fazer um curativo, algo do tipo, só quem estava com a luva ali era eu. Eu tinha esse hábito na construção civil, na minha época, lá no 2000, 2001, 2002, nessa época. Lembrando de uma coisa, né? Você vai estar exposto a bactérias, Isso eu vírus. aprendi com um colega, um técnico também na época, que ele falava, eu tenho esse hábito. Eu falei, vou adotar também. Sim. Entendeu? Só recapitulando aqui, ó. Você vai biossegurança, né? Só para, desculpa te interromper aí, né? Sim. Ele está falando sobre a questão de biossegurança nos primeiros socorros, Justamente. né? Que você vai começar a contextualizar aí. Você vai estar exposto a bactérias, vírus, protozoários, biossegurança é questão vacinas. biológica, né? Isso aí. Então, assim, você pode adquirir hepatite B, hepatite C, tuberculose, ISTs, né, que mudou a nomenclatura, né? Era DST, agora é IST, infecção sexualmente transmissível sem contato sexual. Pelo Isso sangue, pode né? acontecer? Sim. Pode. Só você ter uma porta de entrada e ter contato com o sangue. Você coçar o olho ali já era. Área de mucosa, Respingo, alguma era. área de absorção, machucado. Então, Porque tem utilizar isso também, né? equipamentos são muito importantes. Porque as pessoas não lembram disso, né? Porque o olho é uma mucosa, né? Então, assim, Isso. ele absorve muito mais rápido. Né? Isso aí, mucosa. Olho, boca, Aí você tá ali, pele. prestando o primeiro socorro à pessoa, né? Vamos dizer, Tá com sangue. um machucadinho lá no dedo, na unha, Isso. entrou em contato, pode contaminar. Uma coisa boba, aquela pelinha, né? Que geralmente dá Cutícula, próximo à sim. cutícula, né? Aí você arranca ali, tem, Dá uma biologicamente falando, é uma gigante porta de entrada. Sim, Você não dá importância a isso. contamina. Né? por Acaba ali. contaminando. Você vai ali junto com a pessoa, tá fazendo o primeiro socorro, bota a mão no olho, tem uma cutícula aberta. Mas vamos lá, importante. Aí o cara tá lá, acontece um trauma e tem um sangramento, ele não tem nenhuma luva. O que ele pode usar? Então, aí fica ao critério da pessoa. Lembra de uma coisa, se ele percebeu que o risco é iminente para a vida dele,
Ele tem o direito de se recusar. Ele pode fazer um atendimento indireto? Sim. Se ele ligar para o SAMU e passar todas as informações e aguardar um atendimento, fazer um simples isolamento da área, ele não está omitindo socorro. Exatamente. Ele não estaria omitindo. Ele poderia fazer mais? Poderia. Porém, se ele estiver exposto também, é só ele ir no hospital mais próximo e informar que ele vai tomar um coquetel lá e tá tudo certo também. Tá? Mas é um pouco complicado, né? Assim, É meio complicado. Aquele negócio é muito da avaliação também ali na hora. Eu também levo em consideração, não sei se você vai concordar, o estado da pessoa. Sim. É bem... Então, mas essa é a importância, né? Porque assim, vamos lá, vocês são 2 profissionais que estão na área há muitos anos, né? E eu estou ouvindo que é complicado ainda, né? Então, assim, é por isso que a importância deveria ter isso lá no ensino médio, pelo menos, né? Sim. Deveria ter isso lá no, é porque, assim, na base do eu ensino vou mudar nosso. o contexto, que pode ser um pouco polêmico. Eu sei que você gosta de polêmica. Vamos lá, então. Break news! Vamos lá. A pessoa não quer fazer um atendimento, um exemplo, um boca a boca. Que a gente vai chegar nesse assunto, mas só adiantando um pouquinho. Muitas das vezes as pessoas não querem fazer o boca a boca. E aí no protocolo de atendimento ele não tem uma proibição, ele só não tem uma recomendação. Aí não vou fazer. Tudo bem, é teu direito. Só que essa mesma pessoa às vezes sai e vai para a balada e ela beija diversas bocas na balada. Quem te garante que aquelas pessoas lá que você trocou fluidos corporais tem muito mais coisa, ele pode contaminar ele do que a vítima. C, tuberculose, Verdade. ISTs, e você está trocando o fluido corporal. Aí para um atendimento, você acaba às vezes não querendo executar. Tem nojinho, né? Cara. Entende o contexto? É a circunstância, cara. Mas isso é a mais pura realidade. Eu acho que vai muito da conscientização inicial ali, você fazer a pessoa entender aquilo ali. Exatamente. Acho que é isso, né? Isso aí, eu não estou dizendo que é para você fazer, mas que existem riscos em todos os cenários. E às vezes um cenário que você às vezes negligencia pra caramba e você vai estar bem mais exposto, a probabilidade de você adquirir uma doença é muito grande e você também não está nem aí. Exatamente. Mas vamos lá, o Manuel falou agora e acho que é importante também frisar. Mas como é que funciona? Você tem um acidente, tem uma vítima ou um caso para você fazer o socorro. Como é que é feita a avaliação inicial daquele local, né? Existe um protocolo, existe uma metodologia, como é que funciona isso? Então, a avaliação inicial, quando a gente fala de avaliação inicial, está muito associada à cena do acidente. Tá? Então, a cena do acidente ela pode ter riscos imediatos e imediatos, ou seja, riscos bem próximos do acidente ou riscos que estão longe, mas eles podem se tornar próximos. Então, existe algo chamado cinemática do trauma que a gente pode fazer, que o termo cinemática ele vem de cinema mesmo. É você bater o olho no local e tentar identificar, descobrir, imaginar o que pode ter gerado aquela lesão. Então, com base na cinemática, eu já mato, por exemplo, uma charada. Eu sei, por exemplo, se ele pode ser vítima clínica ou vítima traumática, simplesmente olhando você ficou o ambiente. Quanto tempo no SAMU que você ficou? Eu fiquei uns 2 anos e meio. Dois anos e meio. 2 anos e meio. E como é que funcionava essa parte da avaliação inicial? Como é que funciona? Uma curiosidade minha aqui agora. Você tinha a solicitação de socorro, né? A vítima ou alguém chamava e a central passava para vocês, isso, correto? Isso. Já passava um overview ou muitas vezes não sabia nem o que tinha? Então, como é que era? Assim, vai depender da informação de quem está ligando, né? Mas como é que funciona? Esse é que é o problema. Mas quando a ligação chega lá, existe um profissional chamado TARM, que é o técnico auxiliar de regulação médica. Ele que vai colher as informações iniciais, vai fazer uma triagem e vai passar essa ligação para o médico. Então, através dessa avaliação inicial que é feita, eu sei mais ou menos o que é. Se é uma vítima clínica, se é uma vítima traumática, se ele está infartando, se ele tem hemorragia. Então, eu tenho pelo menos uma noção. Então, através dessa comunicação entre médico e solicitante, ele vai conseguir identificar um pouco mais. Então, ele vai lapidar essa triagem. Então, através dessa lapidação, ele vai regular. Essa regulação, ele pode mandar uma ambulância básica, intermediária, avançada. Vai depender do contexto. Por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, ele vai precisar de um médico. Então, ele tem que mandar uma ambulância avançada, com um médico, com equipamento, com recurso. Agora, se for um atendimento simples, ele vai mandar uma ambulância avançada? Não, ele vai mandar uma ambulância básica com técnico de enfermagem e um condutor. Entendi. Então, é de acordo com realmente com uma triagem. Mas é tudo
sendo escutado através de uma ligação. Quem está passando aquela informação ali, se ela está passando a coisa certa. Os olhos do médico naquele momento É essa pessoa. é o solicitante. E muitas das vezes ele acaba na euforia, na correria, desespero, não passando informações bem precisas. Então, mas como você já vivenciou isso, dá uma dica para quem está ouvindo, né? Se essa pessoa estiver vivenciando algum acidente, qual é a forma mais, não vai ser a palavra correta, mas assim, é para falar a palavra correta. Qual é a forma mais correta de você entrar em contato e começar a falar? O que ela deve falar, por exemplo, o SAMU numa ligação para poder ajudar o máximo possível o socorro? Mantenha a calma. A primeira coisa, escute o que o TARM ou o médico vai solicitar. Vai orientar. Orientar, porque ele já tem um protocolo padrão. Então, existem perguntas específicas ali que o médico vai fazer. E muitas das vezes o médico às vezes não consegue fazer porque a pessoa lá está desesperada e não quer... Não quer nem ouvir, né? Nem ouvir o médico. Falar, só, por favor, manda ambulância. E acabou. Aí desliga. O que eu via muito lá era informação incorreta de endereço. Tá? Muitas das vezes acontecia lá. A gente ia para o atendimento, chegava lá no atendimento. Um exemplo, Rua Alfredo de Moraes. Aí o TAR me perguntava, mas é Alfredo de Moraes em Campo Grande? Em Campo Grande, vem. Chamava. Isso 3 da manhã. Vai a ambulância para Alfredo de Moraes em Campo Grande. Chegando no Alfredo de Moraes em Campo Grande, liga para o solicitante. Olha, a gente está aqui na Alfredo de Moraes, mas a gente não está conseguindo encontrar, identificar o endereço certinho, não. Sim. Como não? Eu estou aqui, no meio da rua, não tem ambulância nenhuma. A gente também está aqui. Onde vocês estão? Na Alfredo de Moraes, em Campo Grande. Não é em Campo Grande, é em Guaratiba. Alfredo de Moraes em Guaratiba. A distância. Conclusão, às vezes acontece em bairros diferentes ter uma rua exatamente com nome igual. E aí, uma vírgula, porque Campo Grande é perto de Guaratiba. Às vezes a pessoa escuta, mas não dá importância a isso. Conclusão, a gente está quase 1 hora de distância. Vai fazer diferença no atendimento? Vai, bastante diferença. Vai fazer diferença. Então, assim, acho que o mais importante é manter a informação calma tem que ali. ser fidedigna, né? Sim, cara. E existe já um protocolo de perguntas, então, se a pessoa ficar calma e começar a responder as perguntas, já... O que aconteceu? É homem? É mulher? Está machucado? Está consciente? Está inconsciente? Ele ingeriu bebida alcoólica? Ele faz uso de medicação? A gente vai pegando, colhendo informações para poder tentar realmente fazer uma cinemática. Essa cinemática que você está falando é a cinemática que chega no SAMU, mas voltado para o que a gente faz, chegando na ocorrência, é realmente bater o olho e realmente imaginar. Um exemplo, se eu chego aqui, né, nesse estúdio, e vejo uma pessoa inconsciente, a primeira coisa que eu vou imaginar é o que aconteceu. Aí eu começo a olhar o ambiente. A probabilidade de ser um trauma é pequeno. Por quê? Porque eu não vi escada nenhuma, ele não caiu, ele não, de repente não caiu do mesmo nível. O que eu vou pensar, o que pode ter acontecido? Será que ele passou mal? Se ele passou mal, ele é uma vítima clínica. Se ele passou mal, será que ele entrou em parada cardiorrespiratória? Para eu saber, eu tenho que saber se ele respira e tem pulso. Olha como é que eu já estou fazendo uma cinemática. Isso em segundos. Isso em pouco tempo. Então, através disso, eu já consigo saber. Ele não é vítima traumática, ele é uma vítima clínica. Não então, tem sangue, não tem nada, Não tem sangue, não tem nada. A probabilidade dele de estar acontecendo alguma coisa nos sinais vitais dele é grande. Legal. Então, eu já vou triar isso, eu já vou direto no que é mais importante. Eu vou avaliar se ele respira e se ele tem pulso. Agora, eu chego lá, estou passando numa rua. E aí eu vejo uma freada, uma marca de freada perto da rua. Tem uma pessoa caída, próximo ao meio-fio. Eu não vejo mais carro, mas é tarde da noite. O que vem na tua cabeça? Provavelmente ocorreu um atropelamento. A E o cara probabilidade é de um atropelamento. Tu viu o carro? Não, mas O cenário fala, colabora através dessa cinemática para eu conseguir nortear meu atendimento. Então, se a probabilidade é uma vítima traumática, eu sigo um protocolo para vítima traumática. Aí ela está acordada, está ali respirando, não está gritando de dor na perna, você vai olhar a perna dela, né, rapidamente também. Isso né? aí. A vítima já te indica. Isso aí. Aí eu já uso a vítima. O que aconteceu? Aí eu percebo, está consciente ou está inconsciente? Porque às vezes ela está com o olho aberto, ela está tendo algum tipo de fala incoerente, inadequada, mas aí eu consigo já, através disso, também avaliar o nível de consciência dela. Não tá parcial.
conseguiria saber também. Mas isso para uma pessoa, por exemplo, que tem uma experiência com você na parte de socorrista. Isso. E para um leigo? Pessoa que chega, vamos lá. Mas qual cenário? Para fazer uma ajuda, por exemplo, quero ajudar. A gente conversou e falou sobre a questão da ligação. Sim. Tá? Que esse é um ponto. Mas eu quero fazer mais. Vou te contar o que aconteceu lá no SAMU. Você tem que saber o que fazer. Te contar o que aconteceu no SAMU. Exatamente esse exemplo que eu dei. Uma pessoa passando numa via à noite e ela viu uma pessoa caída no chão, deitada no chão. Ela ligou para lá e falou assim: olha, eu não parei, mas tem uma pessoa caída perto do viaduto tal e eu não parei. Ali é muito perigoso. Se eu não me engano, era perto da Cidade de Deus. Eu fui embora. Ele fez certo, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar a ambulância e vai até o local. Vamos descobrir. Conclusão. Quando a ambulância chegou, realmente uma pessoa caída lá no chão, deitada. Ali tem quase sempre. Tem, né? Infelizmente tem. Só que era um morador de rua. E ele só tava dormindo. E aí? Dava pra saber? Não dá. Mas a gente tem que ir. Foi averiguar, né? Foi averiguar. E aí quando chegou, realmente era uma pessoa deitada dormindo. Menos mal. Menos mal. E aí tem essa parte do consentimento também, né? Que assim, como é que funciona, né? Que a pessoa tá ali dormindo e você tem que ter o consentimento dela para mexer nela. Como é que funciona nessa parte? Então, existem dois tipos de consentimento, é o implícito e o expresso. Implícito, ela está inconsciente, então é sem a autorização dela. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela está inconsciente, subentende que ela já está te dando autorização, porque a prioridade é a vida dela. Ela não é detentora dos poderes da faculdade mental dela, então ela não vai poder falar assim, ó, eu quero tua ajuda. A gente já entende isso. Sim. Por isso que no atendimento, quando a gente chega para fazer atendimento, a gente verbaliza. Senhor, senhora, menino, menina, tá me escutando? Consegue me ouvir? Se ela não responder, a gente faz outros estímulos. Então, o estímulo é verbal, depois é um estímulo tátil. Porque às vezes ela não te atende no primeiro momento verbalmente, mas quando você toca nela, ela abre os olhos, aí você começa a verbalizar. Então, verbalmente ela não te respondeu. Estímulo tátil, ela não te respondeu, ela está inconsciente. Então eu já tenho autorização dela, porque o consentimento ele é implícito. Tá? Agora, consentimento expresso. Posso te ajudar? Sim, eu te autorizo você me ajudar. Vou tocar no seu corpo para fazer algumas avaliações. Ok, eu te autorizo. Ou a uma mãe com um bebê, né? Me entrega o bebê, você me autoriza? Eu vou fazer o procedimento. Menor, né? Sim, eu te autorizo. Então esse é o consentimento expresso. Só que existem algumas questões, né? Se ela recusar... Isso que eu ia perguntar agora. E aí? Se ela recusar, é o direito dela. Você pode fazer indiretamente outras coisas? Pode. Aí é papoterapia, cara. É bater um papo com ela e falar, olha só, você precisa muito de ajuda. Eu sei executar os procedimentos. Você precisa me permitir. Eu só vou fazer se você me permitir. Aí, a partir dali, realmente é um papoterapia. É conseguir o consentimento ou não. Se ela ficar realmente ali... né, não quero tua ajuda, porque pode acontecer. Você pode fazer indiretamente outras coisas. Liga lá pro SAMU, faz isolamento de área, faz outras coisas. Que isso não vai se caracterizar a missão de socorro. Né? Mas se chegar um médico ali, vamos lá, tô falando de socorrista, mas se chegar um médico, chegar lá e o médico identificar que ela precisa de ajuda e ela fala que não quer. Ele é uma autoridade sanitária, né, no nosso sistema de saúde. Sim. Mas mesmo assim, se ela não quiser, cara... Ele necessita da autorização. Não pode? Não pode. Tá? Assim, Caramba. existem casos e casos, tá? Mas Sim. se a pessoa não quiser, não é à toa, por exemplo, no hospital, se você estiver internado e falar assim, ó, quero ir embora. Não, tu não pode, cara, você precisa se recuperar. Eu quero ir embora. Tá ok, assina a tua carta aí. Tem de responsabilidade. Tem uma responsabilidade, bye, meu irmão. Se cair lá na porta do hospital, a responsabilidade não é de ninguém. Você quis, entende? Não é uma missão de socorro. Não é uma missão de socorro. Mas o direito da pessoa foi preservado, né? É o direito dela. Caramba, não imaginava não. Sim. Lógico, existem casos. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não está sã, né? Ela não está com uma sanidade mental. Ela fala que não, mas ela não está apenas, né? Aí o médico, ele acaba tendo alguns viés ali que ele pode, né, intervir. Mas boa parte das pessoas aí que realmente estão conscientes, não querem, mesmo que ele seja um médico. Isso já aconteceu contigo nesses 2 anos e meio de SAMU aí? Não, cara, porque assim, geralmente a pessoa quando tá ferida, ela quer ajuda. Ela cara. quer ajuda, né? É só se for um doido mesmo. Não quero tua ajuda, eu quero morrer. Esse cara morou de rua, tá deitado na rua lá. Não, ele ficou chateado, cara. Acordaram ele, acordar o cara tava com sono gostoso. Tava tirando sono bom. Sério mesmo. Não. Xingou todo mundo, a equipe inteira lá. É complicado, né, cara?
Aí vamos lá, avaliação primária, anotei aqui pra gente conversar. É o XABCDE. O que significa isso? Tá, vamos lá. Para fazer algum atendimento é importante a gente entender o seguinte: você não vai fazer de qualquer jeito, né? Existem alguns protocolos que a gente precisa seguir, né? Então, assim, existem vários protocolos: asiático, sul-africano, europeu, americano, brasileiro. Existem vários protocolos. O Brasil gosta muito de protocolo americano. Porque o protocolo americano ele tem uma popularidade, tem uma linguagem que é bem simples, direta, objetiva, então isso facilita muito, tá? Só para você entender, existem vários protocolos e cada protocolo existe ali um fundamento. Se eu quero atender vítima de trauma, eu vou ter um protocolo para trauma. Se eu quero atender uma vítima clínica de parada cardiorrespiratória, eu vou ter um protocolo para isso. Se eu quero atender, por exemplo, hemorragias, a gente hoje tem um protocolo que, inclusive, foi um dos temas, né, do último podcast, né, que foi do consenso de Hartford, né, do Colégio Americano de Cirurgiões. Eles criaram um protocolo para aquilo. Então, os protocolos eles acabam se interagindo ali, tá? O XABCDE é do PHTLS. O PHTLS é um protocolo de trauma. Então, o que a gente entende? Até que me prove ao contrário, toda vítima ela pode ter lesão na coluna cervical. Tá? Então, até que me prova ao contrário, toda vítima ela é potencial a ser uma vítima de trauma. Então, Entendi. até que me prova ao contrário, ou até que eu identifique que não, eu vou seguir esse protocolo, porque ele vai me dar um norte para eu não falhar, para eu não errar. Então, eu sigo aquilo ali. O XABCD é isso, tá? Só para resumir aqui, PHTLS é Pre-Hospital Trauma Life Support, é suporte hospitalar de vida no trauma, tá? O XABCD é um mnemônico. O que significa essa palavrinha, mnemônico? É memória, tá? Então, você precisa realmente ter na memória o XABCDE, independente do cenário. Siga esse XABCDE. Para quê? Para que você tenha sucesso naquele atendimento. Prioridade. É um passo a passo, né? É um passo a passo. De prioridade. Prioridade. X. Toda vítima que tem hemorragia externa grave, ou seja, hemorragia sanguinante, massiva, ela vai perder a vida antes mesmo de complicar a via aérea dela. Então, se você perder tempo fazendo qualquer outra coisa, essa pessoa estiver sangrando, em poucos minutos ela vai morrer. Então, qual é a prioridade no atendimento? X. O X é isso. Hemorragias. Então, se tem hemorragias severas, trate as hemorragias severas, inicialmente. Paulo, não tem hemorragia severa. A gente vai para o A. O A é o quê? Vias aéreas. Estabilização da coluna cervical, abertura das vias aéreas. Para promover ventilação. Porque se você não estabiliza a coluna cervical e abre a via aérea, você acaba favorecendo para que ela não tenha uma promoção de ventilação. Isso vai afetar a letra B. A letra B é respiração. Então, tudo que está associado à letra B, que é respirar, está ali na letra B. Boa ventilação, ou você executar ventilações, introdução de oxigênio, terapia, por exemplo. Então, tudo isso está ali dentro da letra B. A letra C é circulação. Então, tudo que vai afetar a circulação sanguínea, a gente tem que priorizar. Pequenas hemorragias afetam, pressão arterial, tudo isso vai afetar, de uma certa forma, a circulação sanguínea. Aí, por exemplo, na circulação sanguínea, você pode até falar de um objeto em cima ou não, assim? Algum objeto externo, ou você está falando somente da vítima mesmo? Assim? Somente da circulação. É o sistema cardiocirculatório dela. Tá? Entendi. Ó. Cardiocirculatório. Coração, veias, artérias e capilares. Tá? É esse processo inteiro que está acontecendo no corpo. A letra D é o estado neurológico, que a gente acabou abordando. O nível de consciência dela, né? Ela pode ter uma consciência, ela pode ter uma consciência parcial, ou pode ter uma inconsciência, por exemplo. Está desmaiada ali. Está desmaiada. Então, é uma forma bem simples de avaliar, mas existe, por exemplo, uma técnica que a gente pode aplicar, que é a escala de coma de Glasgow, que a gente vai fazer uma melhor resposta ocular, uma melhor resposta verbal, uma melhor resposta motora. Então, a resposta ocular é de 1 a 4 pontos que ela pode ganhar. Resposta verbal, de 1 a 5 pontos. Resposta motora, de 1 a 6 pontos. Então, tudo isso é avaliado através de uma escala e a gente consegue saber, por exemplo, se ela tem um traumatismo crânioencefálico que está afetando, por exemplo, o sistema nervoso central dela. Daria para poder fazer. Tá? Isso tudo é feito na letra D. Tá? E a letra E, para finalizar, é uma exposição. Então, a gente precisa fazer uma exposição do corpo dessa vítima, mas o protocolo ele diz o seguinte, ó, você precisa expor para quê? Para que você tenha visualização.
Porque você já tratou. Se eu conseguir chegar até a letra E, seguindo o X, A, B, C, D, E, significa que os sinais e sintomas do corpo dela estão estáveis. Então eu posso passar por uma avaliação secundária. Se eu não estabilizar esses sinais vitais, eu vou trabalhar dentro desse X, A, B, C, D, E até conseguir fazer a estabilização dos sinais vitais. Isso é legal, a gente estava falando sobre isso aqui, aí veio na minha cabeça, né? A gente está falando sobre isso em locais externos, né? A gente está sempre pensando na rua, no atendimento do bombeiro, né? Mas, né, o Manuel está aqui do meu lado que não deixou mentir, acontece vários acidentes também, né? Dentro das empresas. Esse dia ele mandou um vídeo para mim que eu falei, caramba, Manuel, ainda bem que não passou ninguém embaixo. Falei, cara, tinha 3 embaixo, que foi umas estantes caindo ali, né? Do estoque. Tinha um estoque de materiais e desceu o material de coisa, tinha 3 pessoas embaixo, você falou que até um veio a óbito. Parece ali, que né? uma foi sim. E eu fiquei sabendo depois que tinha alguém preso dentro do tipo um frigorífico, né? Que foi obstruída a porta e o rapaz ficou lá dentro. Depois de algum tempo parece que foi retirado, mas veio a óbito no hospital posteriormente. Frio, foi muito tempo, né? Muito tempo. Então, acho que é importante também dentro da empresa, né? Hoje o bombeiro civil ele faz essa parte, Sim. com certeza, né? Da empresa que tem, infelizmente, a obrigação de ter o bombeiro civil, né? Porque normalmente as empresas botam o bombeiro civil por obrigação, não por precaução. Sim. Né? Normalmente O técnico de segurança tanto também. quanto a prevenção como quanto o socorro, normalmente por obrigatoriedade, né? Agora sim, eu queria perguntar para o Manuel, você já presenciou alguns acidentes que tivesse uma pessoa ali preparada para meus socorros? Teria ajudado, teria amenizado o trauma? Como é que funciona aí? Um monte, pô. Um monte. Conta pra gente aí. Um monte. Vê pô. se vem a tua cabeça. Teve esse recente que eu te falei do rapaz dos dedos lá da Maquita. Trauma. A pessoa que teve um objeto encravado. Pedaço de Maquita. Disco de Maquita, né? Lembra que eu te mandei uma esses E dias? acontece bastante, né? Esse tipo de coisa, ele é corriqueiro. Basta você, ele que tem a experiência, a expertise no SAMU, assim como qualquer pessoa que trabalhou ou trabalha em um hospital, tanto quanto público como quanto particular, se você for fazer uma avaliação da quantidade de pessoas que são atendidas ali diariamente, creio que a maioria, vou colocar, seja por algum tipo de acidente relacionado ao trabalho. Ou a gente vai incluir o trabalho, o acidente doméstico, algo do tipo. Concorda comigo? Sim. Você que trabalhou muito tempo nesse setor, esse tipo de coisa. Aí comum. Eu queria pegar esse gancho aí e falar, né? Todo dia acontece acidente. Então, todo dia acontece Como eu acidente. acabei de falar do amigo que me mandou mensagem de manhã, cara, o que aconteceu, o que eu faço? Aí, cara, primeira coisa, não estoura a bolha. Protege o ferimento, ele vai falar, vai pro hospital. Ponto. Ele conseguia ir por meios próprios, né? Se não for o caso, vê se tem alguém aí que possa te pegar e te levar. Como um amigo outro dia me solicitou ajuda, eu corri na casa dele, levei ele pro hospital, só que no caso dele já era outra coisa, pedra no rim. O cara foi atendido lá e teve de ser operado. Cara, Enfim, mas essas coisas acontecem todo dia. aconteceu uma questão até com um funcionário nosso aqui na empresa. Rapaz novo, cara, 29 anos. Ele tinha voltado de férias, né? Ele tinha uma semana de voltar de férias. Aí ele tava aqui na expedição e ele começou a passar mal. Né? Passar mal. Aí ele foi segurando, trabalhando, passando mal. Eu até passei por ele e falei assim, fulano, você tá bem? Ele, não, tô um pouquinho mal, mas tá tranquilo, daqui a pouco melhora. Cara, mas tá mal o quê? Então, escuta. Daqui a pouco ele começou a desfalecer. Gente, tô passando mal, começou a desmaiar. Na hora, um funcionário meu pegou, a reação dele falou assim, cara, você tá tendo uma parada cardíaca, você tá tendo infarto, né? Tendo infarto, assim, acho que ele olhou, às vezes já participou de alguma coisa, ele pegou esse cara na hora, botou ele no carro, nem esperou muito, ele pegou e foi. Foi lá pro Rios d'Or, né? A Rios d'Or. Cara, ele chegou lá, assim, já quase desfalecendo, o médico pegou ele na maca, já foi direto lá pra sala vermelha, e ele teve que ser reanimado. E era uma PCR. Na hora, ele teve que ser reanimado e botou um estênio que se fala no coração, né? Pô, novo? Novo, 29 anos, cara, 29 anos. Ele quase foi embora aqui. Então, assim, também tem essa tipo de questão, né? A pessoa, se eu não me engano, esse funcionário que socorreu ele teve um caso na família, então ele conseguiu ler os sintomas ele rapidamente, ele agiu prontamente
Porque assim, o pessoal falou, não, cara, toma um remédio aqui e tudo mais, e tava desfalecendo. Ele falou, não, cara, esse cara vou levar para o médico agora. Teve uma Porque se ele não faz isso, recente, ele não ia conseguir. Sim. teve uma mais recente, eu me lembrei agora, eu fui levar minha esposa para fazer o ASO dela, da empresa dela. O rapaz sentado, um senhor sentado do meu lado, daqui a pouco eu vi que ele tava, eu já me liguei lá o que era, eu já fui colocar ele lateralizado, posicionar ele no chão, né, aquele procedimento, ele começou a vomitar É bastante. PLS, né? Você fez? Exatamente. PLS. Posicionei ele, o pessoal gritando desesperado, falou, calma gente, calma. Aí conversei com o pessoal lá, falei, tem algum médico, alguma coisa? Já liga agora o 92, já orientei, aí veio um médico lá, atenderam ele com os enfermeiros, colocaram ele numa maca, levaram ele lá pra dentro. Aí dali a pouco ele volta, normal, aí veio falar comigo, pô, obrigado pelo atendimento, minha esposa falou que você me atendeu. Eu falei, pois é, o senhor tá bem? Tô, procura um médico, ponto. É o que ele deveria ter feito com os sintomas, né? Os colegas meus me contaram, pessoal de futebol, né? O pessoal foi jogar um jogo, fazer um futebol contra, né? Lá em, acho que Santa Cruz, Campo Grande, não me recordo se foi lá perto, enfim. E no jogo anterior, um jogador de um outro time havia passado mal, fortes dores no peito. Ele desfaleceu, correram com ele para o hospital. Aí o pessoal tava falando no grupo, né? A gente tem um grupo de times e tudo mais, o pessoal falando que foi a terceira vez que ele teve o sintoma. Só que dessa vez, 4 dias depois, ele morreu. Então, Provavelmente ele havia tido sintomas. Não, esse responsável falou né? comigo depois que passou, ele voltou, né? Ele falou que estava 2 semanas já com dor no peito, com o braço esquerdo doendo. É. E teve uma vez, ele falou que no dia anterior ele quase caiu de moto indo pra casa, porque ele chegou em casa no dia anterior muito mal, tomou medicação, deitou, dormiu, acordou para Foi o trabalhar. que eu acabei de dizer. Pois é. Vamos lá, não vou longe. Negligenciando os sinais, né? Vamos lá, não vou longe. Sintomas. Eu com 26 anos de idade, senti uma dor. Eu sempre gostei de ler muito. Eu li numa apostila sobre aquilo dali. Eu falei, rapaz, eu tô sentindo isso. Fui ao médico. Hoje em dia no Google, né? Hoje em dia, né? Não, mas se você for no Google, O que fica eu doido. tava? Cara. Tudo é Não, câncer. o que eu tava? É isso Não, aí. mas eu tava com câncer. Sério? É mesmo aí. Eu tive câncer com 26 isso, cara? anos. Operei, fiz químio, fiz rádio, fiz tudo, pô. Sério, cara? 3 tumores. Que loucura. Pô. Que loucura, Não vou cara. longe, pronto, eu. Então, muitas das vezes, você tem sintomas. Você tem sintomas. Aí, de novo, entra a orientação, Sim. entra a informação, entra o conhecimento. Poxa, se algo tá doendo, tem alguma coisa errada. Investiga. Não é verdade? Aí, pô, avalia. Vamos, então, principalmente homem, né? Vamos lá. Homem, principalmente. Essa parte de Tem prevenção. essa restrição maior em relação a ir ao médico. Irmão, ninguém é de ferro. Hoje em Tá dia. sentindo, tá com sintoma, tá com mal-estar? Vamos ao médico, vamos fazer um check-up, vamos fazer uma avaliação lá com um profissional, para evitar coisas desse tipo, né? Esse que eu contei, infelizmente, o rapaz não teve como, né, se recuperar, que o caso desse teu que você contou se recuperou. Sim. Mas foi o que eu disse, muitas das vezes, né, Paulo, existem avisos. Sim. Existem sintomas, então a gente tem que estar atento. Não, Informação. eu até falei assim, porque eu quis falar sobre esse contexto, né? Tipo assim, de uma avaliação primária. Existem casos, por exemplo, eu falei um agora, que a pessoa fez aquela avaliação, como é que se fala do filme, né? Cinemática. 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 E ele entendeu que a pessoa que falou, cara, não vai dar tempo. Sim. E ele correu com a pessoa Porque pro a médico. ideia é essa, é você bater o olho no ambiente e tentar identificar rápido o que aconteceu. Ele caiu de uma certa altura, foi uma máquina, foi um equipamento. A circunstância, foi né? Foi um trauma direto, indireto, ele foi atropelado, ele caiu do mesmo nível, ele teve um infarto, ele sentiu uma dor no peito. Isso tudo é cinemática. E através dessa cinemática você vai direto, não vai perder tempo, você vai direto na probabilidade. Teve um frequente também, fratura, tornozelo. Pô, irmão, você fica... Assim, a gente sabe da demanda, da dificuldade, foi o que eu tava dizendo. Não é crítica, mas é uma constatação. Quanto tempo também a ambulância vai chegar para atender aquele Verdade, cidadão? verdade. Sim, Cara, existe. eu estabilizei o tornozelo do rapaz e levamos pro hospital, pô. Assim, ele pode ter muita sorte, porque eu já vivi dias lá de muita tranquilidade, que a gente até pensava assim, ué, não está Estranho, né? acontecendo acidente, cara? Né, tá entrando um pouco Mas ocorrência, normalmente não é assim, né? Mas, meu amigo, Isso aqui é tinha uma dia lá. terça-feira, né? Normalmente. Cara, né? Porque não tinha dia. Porque cara. quarta-feira é futebol, sexta-feira é não pela tinha semana. dia. Ó, Não, futebol acontece direto. É. Trauma, fratura. não tinha dia, mas realmente, às vezes acontecia assim, pouquíssimos atendimentos. Mas tinha dia, meu amigo,
cara, que era loucura. Era muita ocorrência, muita mesmo. De você não ter ambulância disponível, cara. Lá, porque na época que eu trabalhei, ainda pegamos a pandemia. Então, por exemplo, tinham poucas ambulâncias disponíveis. E lá na tela, pô, tinha atendimento que tava em espera 16 horas. Caramba. Aí. 16 horas, esperando uma ambulância. Porque priorizava outras pessoas. Sim. Porque assim, lá é código vermelho, código amarelo e código verde. Então, o código verde é aquele atendimento, sei lá, o cara tá com uma dor na barriga e pediu uma ambulância. Aí ele quer usar a ambulância como Uber. É Uberlância pra ele. E Ele tem não vai isso? cara, pô, ele não vai ser atendido agora. Ele vai até ser atendido, mas ele vai ter que esperar Sim. todas as ocorrências vermelhas serem atendidas, todas as ocorrências amarelas serem atendidas. Tu falou uma coisa que me ficou curioso agora. Acontece muito esse negócio de Uberlândia aí, Uber. Uberlância? Uberlância aí? Acontece, cara. Ó, teve atendimento lá de uma pessoa pedir Uberlância. É Uberlância, pô. Pedir atendimento, a gente foi lá na geolocalização. Ué, mas você mora bem perto da UPA. É no quarteirão da tua Dá pra casa. ir andando. Dá pra ir andando. Não, mas eu quero ambulância. Eu quero chegar de ambulância. Eu tenho direito. Tem direito? pago Não, os realmente tem impostos, direito. né? Direito tem. Você não pode negar o atendimento, Aí, né? é. Mas assim, olha só, senhora. Vai senso, demorar 16 horas. E ó, não tem problema. Não tem problema. Ela queria dar um passeiozinho Pô, de ambulância, né? aí um bom senso faz bem, né? Não, às vezes acontecia assim, cara. É, Às cara. vezes acontecia. Eu vou até contar uma história minha para aproveitar aqui se eu falar sobre isso. Eu viajando uma vez, eu tinha uns 9 anos, minha irmã tinha uns 6 anos, fui lá para Caxambu, Minas Gerais. E não sei porquê, foi o único episódio, minha irmã teve convulsões de noite. Eu lembro que eu acordei de madrugada, meus pais desesperados, botando a mão na boca da minha irmã para tirar e tudo mais. Segura a língua. Segura a língua, puxa a língua para fora, né? E até minha mãe, com a força, a unha ficou preta, né? Porque quebrou a unha da minha mãe na época. Ô, É, tem porque- força pra mais que isso. Então, Tem mesmo? E aí eu lembro que teve esse episódio de madrugada, aí a gente foi passear, aí teve de manhã também, 2 vezes, ela só teve 2 vezes esse episódio, foi lá em Caxambu, acho até engraçado isso. Ela fez alguns exames e não descobriu o porquê. E aí isso ficou na minha memória, né? Que eu lembro que a gente foi pro médico, o médico explicou que não podia ter feito a questão de botar na boca, era só colocar de lado. Isso ficou na minha memória durante muito tempo. E aos 14 anos, jogando bola, o meu primo teve uma convulsão na minha frente. E aí eu peguei e lembrei desse caso, o médico me explicando, e foi o que eu fiz. Todo mundo desesperado querendo botar a mão na boca dele. Eu falei, cara, não, bota a mão na boca dele que ele arranca teu dedo. Sim. Eu peguei ele, virei ele de lado, ajustei um pouco do queixo dele para ficar mais, né, tudo mais, e só fui segurando ele para não se machucar, né? Eu fiz certo? Fez. Né? Como é que funciona essa Foi questão batendo, de foi convulsões? batendo, Foi parou. batendo e parou. Parou, né? Dá nervoso, né? Dá. De você achar que a pessoa vai se E engasgar ali e tudo mais. dependendo da convulsão, né, Paulo? A pessoa pode, como acontece esse caso que houve vômito, tem caso que já vi Broncoaspirar, de né? mas defecar e urinar, né? Sim, pode acontecer. Né? E como é que funciona? A pessoa que está vendo assim, porque a gente já fala, Essa já de faz um broncoaspirar pouco- eu vi uma vez no futebol também, o rapaz tomou um chute fortíssimo no rosto numa disputa. Foi um dos mais feios que eu vi. Que ele teve que fazer uma forcinha lá pra conseguir abrir o maxilar. E quando abriu, o sangue saiu e fez. Não esqueço disso. Então, Ó, acho que isso assim, disso. qualquer pessoa pode convulsionar, né, cara? Assim, tem a diferença de convulsão para epilepsia, né? Essa foi um Epilepsia trauma muito forte, é uma um doença que precisa ser tratada Trata, com medicação, medicação. né? Mas são crises convulsivas repetitivas. É uma outra coisa. Mas o contexto é o mesmo. E convulsão qualquer um pode ter. Basta você ultrapassar os mecanismos naturais do teu corpo através de uma limitação. Um exemplo. Se você ficar muito tempo exposto a uma alta temperatura, você vai ultrapassar o que o seu corpo suporta. Então, uma febre muito alta. uma né? febre, por exemplo, que em criança, se ela tiver febril, um dos efeitos é ela ter Convulsão, espasmos, né? convulsões. É. Por quê? Porque ultrapassou a temperatura dela. Tem Frios químicos que causam também, químicos né? também. Então, assim, são vários fatores, mas basicamente é uma manifestação do sistema nervoso central, ou seja, um fenômeno eletrofisiológico natural que ocorre no cérebro que resulta numa sincronização anormal da atividade elétrica neuronal. Então, é uma pane, basicamente. Sabe o que eu faço, assim, para dar o exemplo, uma pessoa leiga entender? Pega um computador, cara. Aí você vai abrir várias páginas. Ali tem uma memória, ali tem um cérebro, né? Abre várias páginas, começa a abrir vídeos, fotos.
você vai ultrapassar a capacidade daquele computador. Qual é o efeito dele? Ele vai bugar ali. Ele vai bugar, né? Então, é isso que acontece no cérebro. Se você ultrapassar a capacidade dele, um dos efeitos dele será a convulsão. Então, o nosso cérebro, por ele ser, né, uma máquina perfeita, o que ele faz? Exatamente o que a gente faz no computador. Pega e aperta o botão de desligar. Mas vocês vão lá. Dá um reset. Dá um reset. Então, a pessoa está convulsionando, ela não vai convulsionar muito tempo. O que ela vai fazer? Ela vai convulsionar, mas o corpo vai entender isso e para evitar, para preservar as células do cérebro, ela desliga. Então, mas assim, eu tô dando na rua, tô vendo uma pessoa convulsionando ali, né? Ou até mesmo um familiar meu, né? Tá convulsionando na minha frente. Como eu devo agir? Como você deve agir? Então, o primeiro ponto é proteger a cabeça. Jamais tente segurar essa pessoa, membros, porque a força que ela tem realmente é muito grande. Imagina o cérebro mandando comandos involuntários de mordedura, espasmos, Nada de pegar flexões, língua. extensões. Por isso que a pessoa ela acaba ficando muito trêmula. Isso são os espasmos involuntários, comandos involuntários do cérebro. Então, se você tentar segurar, tu pode machucar ela e pode se machucar também. Porém, a gente pode fazer algumas coisas. Sim, protege a cabeça, porque ela vai ficar batendo ali no chão, principalmente. Se puder né? usar um travesseiro. Isso pode gerar um próprio trauma braço. grave ali na cabeça. E o que você falou tá certo, né? Porque assim, a gente escutou muito, durante muito tempo isso. Tem que tirar a língua, porque senão vai enrolar. Puxar a língua. Vamos fazer um teste aí, para quem tá escutando aí também. Tenta enrolar a tua língua. Nem engolir a língua aí. Tenta enrolar a tua língua, vai. Agora engole a tua língua. Cara, se tu não consegue, por que a vítima vai conseguir? Mas parece que vai sufocar, né? Que assim, vai travar a respiração. Então, a questão é, após a convulsão, a pessoa ela vai estar inconsciente, a língua é um músculo, também vai estar relaxado. E ela vai de encontro à laringe. Então, ela pode ter uma obstrução pela língua. Mas não é porque ela engoliu a língua, é porque a língua está relaxada. Pra dentro, Pós-convulsão. Isso aí. Então, por isso que é importante a gente fazer, em primeiro ponto, ela está convulsionando? Protege a cabeça. Passou a convulsão? Coloca ela de lado e faz uma abertura da veia aérea e estende a cabeça, coloca em direção ao chão. Por quê? Porque sai muita secreção, começa a sair realmente muita secreção. E aí ela pode broncoaspirar. O exemplo que o Emanuel falou, ela vomita, por exemplo. Ela pode broncoaspirar aquilo. E sabe qual vai ser, né, o efeito ali da morte dela? Afogamento. Ela vai afogar. No próprio vômito. No próprio vômito, no seco. Olha que loucura. É verdade. Então, assim, às vezes isso passa despercebido. O pessoal fica focado muito na convulsão. Mas você tá convulsionando, você vira lá de lado ou espera a convulsão passar? Se você virar de lado, ela vai sair. Então vai ser uma briga. Prioriza o que é importante. Dependendo do nível a ali. cabeça. É porque dá um nervoso você achar que você não vai parar de fazer aquilo ali, né? Normalmente ela para, né? Não existe convulsão de horas. Então, Ela vai convulsionar, ela pode ter repetitivas convulsões. Ela convulsiona, convulsiona, para. Mas não vai ser uma questão Se assim ele de... ficou direto ali, fica consegui horas e pôr ele horas de lado, convulsionando. porque ele falou, não tive tanta luta, só ajustei a perna dele lá, o braço, coloquei embaixo, fiquei apoiando, esperou passar. inclinei um pouquinho para abrir, esperei, acho que foi ali uns 30 segundos por aí, aí bem vomitou rápido, um pouco. Não tem estatística. Não existe uma estatística assim, toda pessoa vai convulsionar 30 segundos, 1 minuto. Não existe isso. Eu tô chutando isso é no tempo, natural. mas foi mais ou menos isso. Isso é natural. Pode ser que seja rápido, pode ser que... E outra coisa, a pessoa não vai convulsionar. Ih, convulsionei, né? Mentira. Se alguém fizer isso... Não, ele pode me desnorteado, né? A pessoa quando convulsiona é igual o Windows, cara. Quando Perde você o liga sentido, lá, né? ele vai desligar e a pessoa devagar, ela vai retornando. Reiniciando o sistema operacional. Então, muitas das vezes, a pessoa ela pode até já entender. Quem está acostumado, aí ela volta meio aérea e aí ela fala assim, convulsionei, né? Sim. Porque ela já viveu aquilo, mas quem convulsiona, ela não vai ter memória do momento da convulsão e do tempo. A minha esposa tem um primo que ele tem epilepsia. Então, ele dava as crises dele. Sim. E ele voltava, ele sabia do que tinha acontecido. Ele voltava normal. Era até assim, engraçado de certa forma, porque era cotidiano dele. Ele fazia, tinha epilepsia. Aí tu vê que isso mesmo, ele ia voltando aos pouquinhos, Aí mas falava. ele voltou. Sim. Parecia que nada tinha acontecido com ele. Eu atendi uma menina convulsionando, ela tinha epilepsia. Só que a epilepsia dela foi uma epilepsia bem complexa. Por quê? Porque ela estava convulsionando, ela não tinha domínio no corpo dela, mas ela, de uma certa forma, estava consciente.
Então, consciente. Ela estava convulsionando consciente. Consciente. Então dava para ver os olhos dela, né? Observando tudo, mas o corpo dela ela não tinha mais domínio. Rígida, né? Caraca. E aí eu percebi isso e eu tentei começar a conversar com ela. E eu percebi que conforme eu ia perguntando algumas coisas, ela ia respondendo com os olhos, porque ela não conseguia responder com a boca. Isso é muito importante, né? Você tentar identificar. Não é padrão isso, mas no caso dela foi assim. Caramba. E uma das palavras que você tem que evitar, cara, é fica calmo. Porque ela não consegue. Pô. Ela não consegue. Você tem que tentar trazer ela pro presente. Então, você tá sentindo minha mão? Eu tô tocando em você, ó. Aí coloca a mão na mão dela. Tá sentindo meus dedos? Tentando trazer ela pro quê? Pro presente. E aí, gradativamente, ela vai voltando. Tá? Mas usar essas palavras assim, calma, né? Tenta parar de tremer. Ela não consegue. Então, cada vez que ela tenta... É involuntário. Ela vai ficando mais nervosa, né? Isso é muito ruim, porque você não tem domínio no corpo. Né? Principalmente para quem tem epilepsia, é bem delicado, cara. Mas então, vamos lá. Pra gente fechar, o protocolo seria: pega a pessoa, protege ali a cabeça dela. Isso aí. Coloca alguma coisa embaixo, um travesseiro. Se não tem um travesseiro, pega uma mochila. Alguma coisa para evitar. Não bota na boca, né? Porque se não botar na boca. Não. Botar uma colher, uma madeira, pega a língua. Aguarda essa convulsão passar e coloca ela de lado. Enquanto ela está tendo a convulsão, posso já colocar ela de lado? Pode, mas ela está tendo convulsão, então a probabilidade de ela ficar saindo é muito grande. Passou a convulsão, coloca ela de lado, abre a boca dela, hiperestende a via aérea e coloca a boca em direção ao chão para sair aquele fluido, tá? Evitar broncoaspiração. Tá, antes de entrar nos outros assuntos aqui que eu anotei, você trouxe aqui um kitzinho de primeiros socorros, né? Eu queria que a gente falasse sobre isso, porque eu queria entrar na parte de primeiros socorros. A gente falou bastante no atendimento externo, mas no atendimento também domiciliar. Sim. E isso aqui dentro de casa, né? Ou numa empresa, né? Ou no seu carro recarregando, igual você falou que você andava, pode salvar uma vida, né? Sem dúvida. No último podcast a gente até comentou, né? Que um amigo, se ele não tivesse um kit de primeiros socorros, ele de repente não estaria aí para contar a história. Tá? E a gente até chega a comentar, né? Assim, você em casa aí tem kit de primeiros socorros em casa? Ou essa malinha aqui branquinha tá cheio de remédio na tua casa? É que ele fala, kit de primeiros socorros ou farmácia, né? Farmácia. Se tiver com remédio, isso não é mala de primeiros socorros, só para você saber, tá? É uma farmácia, é bem diferente. Quando acontecer algum acidente lá dentro da tua casa, você vai abrir essa mala que você chama de primeiros socorros, você não vai ter nada para te ajudar. Então a gente trouxe aqui alguns equipamentos, né, só para a gente entender o que é importante, né, a gente ter aí no kit de primeiros socorros. Tá? Foi um dos temas do último episódio. Torniquete. Um torniquete. Você mostrou, não foi? Né? Um torniquete. Assim, se você não tiver condições de comprar um torniquete desse aqui, que seria importante você ter, né, para controle de hemorragia, de repente a pessoa teve um corte profundo, onde você não vai conseguir fazer o controle facilmente, vai utilizar um equipamento como esse, que é um padrão ouro, né, no atendimento pré-hospitalar. Alguns tipos de pinça, né, por exemplo, isso aqui é um tipo de pinça, se chama pinça dente de rato. Ela é muito boa porque ela tem realmente um dentinho, parece um dente de rato mesmo, e ela é boa às vezes para você pegar, né, determinado, né, material, às vezes está, né, fixado, e assim, tem situações que é possível que você consiga remover ali algumas coisas. A gente tem, além disso, né, um pouquinho de gaze, é legal você ter. Aqui eu tenho uma atadura israelense, foi falado também, né, no último a gente falou sobre isso. episódio. Lá no protocolo de atendimento, quando a gente fala de expor, né, na letra E, é realmente expor a vítima para quê? Porque você tem a visualização para passar para avaliação secundária. Eu só consigo passar para avaliação secundária expondo a vítima. Não é deixando ela nua, tá? Mas é expor o corpo dela. Aí eu vou te perguntar, por que eu preciso expor o corpo dela? Para procurar lesões, né? Só que é um negócio que a gente, né, no atendimento pré-hospitalar, usa através de mnemônico, que é o seguinte: quando você não sabe o que procura, quando você encontra, tu não reconhece. Né? Geralmente, para vocês que, né, já têm filhos, já escutaram da Dona Maria lá, falando para o seu filho, o filho está pedindo alguma coisa. E aí ele fala assim, ó, não está aqui, não está dentro da gaveta. Normal. Aí a Dona Maria fala assim, ó, se eu for aí encontrar,
E eu acha. vou fazer você engolir. E acha, né? E aí ela acha. Mas olha só que interessante, puxando essa analogia, quando você não sabe o que você está procurando, quando você encontra, tu não reconhece. Eu coloco lá uma mala cheia de ferramentas, eu falo assim, encontra o paquímetro. Se você não souber o que é um paquímetro, Você vai pegar na você mão vai e- pegar na mão, ele não vai encontrar. Por isso que quando eu faço avaliação secundária e uso, por exemplo, uma tesoura ponta-romba dessa aqui para expor o corpo da pessoa, eu tenho que ter na mente o que eu estou procurando. Então a gente usa uma sigla que é DCAPQLE. O que eu estou procurando no corpo da pessoa, da vítima? Deformidades, contusões, abrasões, perfurações, penetrações, queimaduras, lacerações e edemas. Esse é o DCAPQLE. Eu tenho isso fundamentado na cabeça, então da cabeça aos pés, que é a avaliação secundária, eu consigo da cabeça aos pés identificar se tem deformidades, contusões, abrasões, perfurações, penetrações, queimaduras, lacerações e edemas. Reconheci, eu trato. E aí eu vou passando gradativamente até eu chegar, né, nos membros inferiores. Então, é cabeça, pescoço, tórax. Ah, entendi agora. Você começa membros da cabeça e vai descendo, né? Isso, e membros inferiores. É nesse sentido. Cabeça, pescoço, são as prioridades. Cabeça, pescoço, tórax. Certo. Membros superiores, membros inferiores. Então, eu vou tratando, reconhecendo e tratando os ferimentos através dessa avaliação secundária. Isso aqui é fundamental. Se chama tesoura ponta-romba. Ela é diferente. Tá vendo que a pontinha dela é envergada? Para evitar com que Perfura, a lâmina né? corte. A pele, né? Recentemente não, tem um tempinho já, mas repercutiu bastante aí na mídia. Uma técnica de enfermagem num hospital negligenciou lá a dor de uma paciente idosa, ela estava reclamando, tirando gesso, reclamando que estava doendo tirando gesso. E a técnica continuou cortando com uma tesoura inadequada, não era uma tesoura ponta-romba. Quando abriu o gesso, ela tinha um corte, né, gigante no local onde estava o gesso. Porque a menina cortou o gesso e a pele flácida, né, cortando idosa. junto, É, a idosa, a pele já fica Imagina a sensível dor com o gesso. Sensível. E ela estava reclamando. Mas ela estava reclamando. Mas a técnica Não, negligenciou. como é que ela ainda suportou ela conseguir tirar? Aqui, tesoura ponta-romba. É bem legal, cara, essa tesoura. Tá? Fora isso, né, a gente tem o Neossoro, né, o Narix. É o material que a gente pode utilizar aí, principalmente aí para obstrução de vias aéreas. É legal. A gente tem ataduras, é muito importante a gente ter, né, de alguns tamanhos, dependendo. Isso aqui, cara, dá para fazer tanta coisa no atendimento pré-hospitalar, desde controle de hemorragia e mobilizações, por exemplo. Tá? Isso aqui é fundamental, cara. Fundamental. Palitinho de picolé, né, que é um negócio bobo, mas, por exemplo, para imobilizar de dedo, né? Assim, mobilizar dedo, por exemplo, cara. Aí. Isso aqui é legal pra caramba. Tudo com palito. E aí eu Eu vou. contei um negócio também do Mar Novo, né? Que o professor, eu quebrei esse dedo aqui, jogando futebol uma vez, falei, né? No último podcast, falei, não. Não, chegou a falar não. Rapaz, eu jogando bola, goleiro, né? Moleque novo, tinha, sei lá, uns 7 anos. Fui Ainda se lembra? lembro por causa dessa cena. Fui pegar a bola, puf, segurei, o moleque foi e chutou. Eu já passei Pá, por isso. Só que, na hora, aí o professor, não chora não, se você chorar, você vai, é mulherzinha, sei o que, tal. E eu, Esse aqui foi assim. tal, segurando. Cheguei em casa e falei, pai, pelo amor de Deus, me leva no médico, eu não tô aguentando mais. Chegou no médico, tava quebrado. É. Meu Deus. Tava quebrado. Aí eu fiquei com nossa mobilidade, parece isso aí mesmo. Sim, geralmente. Uns 2 meses com o negócio que assim, aqui e aqui. Geralmente Usam para muito aquele alumínio imobilização. também, É, né? é o alumínio que eu botei. É isso aí. Entendeu? Muito legal. Mas assim, o professor, além de ser negligente, né? Já usei muito palito em mim e nos outros. E aí, por exemplo, Dedo. poderia ter pego lá uma dura, tem que levar pro Tanto médico. da mão quanto do pé. Não, goleiro, filho, toda hora É. isso aí. Então, aqui a gente tem um protetor de queimadura e evisceração. É baratinho, cara. Tu vê que eu vou tirando aqui, ó, realmente do kit primeiros socorros. E dá para colocar bastante coisa, né? Água oxigenada. Essa aí é padrãozão, né? Pô, muito importante. Não. Aqui a gente tem uma face shield, né? Uma máscara facial descartável para a questão da parada cardiorrespiratória, né? As ventilações. É legal. Eu ia falar sobre isso aí. Vamos falar. Aqui essa face shield, tá vendo? É para evitar o contato direto, né? O famoso boca a boca. Então é colocado, né, essa máscara, faz o pinçamento da narina, né? Utiliza aqui para poder fazer uma compressão no mento e aí você consegue fazer a ventilação sem o contato direto boca a boca. É legal. Legal. Face shield. Aqui.
Além disso, né, a gente tem aí esparadrapo, manta térmica aluminizada. Lá na letra E do XABCD, ele fala para a gente expor o corpo da vítima, fazer todo o tratamento dessa pessoa, mas ele deixa uma vírgula muito importante. Ele fala assim, ó, volte na letra E e preserve a temperatura da pessoa, tá? Então, um dos materiais que a gente pode utilizar é a manta térmica aluminizada, tá? Existe algo no nosso corpo chamado... um acidente de uma obra com queimadura que a ambulância, né, quando chegou, fez esse procedimento no rapaz. Existe algo chamado termometria, né? Então, o calor emanado do corpo bate na manta e reflete, por isso que ela é luminizada, né? Reflete para a pessoa. Interessante. E o calor ambiental bate na manta, mas volta para o ambiente. Então, você não aquece a vítima, você mantém a temperatura dela. Isso aqui, cara, é muito importante para evitar com que ela entre, por exemplo, no estado de choque. Às vezes você fez todo o tratamento, funcionou, tá bonitinho, mas você não está evitando o estado de choque, que resumidamente é insuficiência circulatória aguda com falta de oxigênio nos órgãos vitais. Vai faltar oxigênio no coração, pulmão e cérebro, porque você não preservou a temperatura dela. Tá? Entendi. Então não vai adiantar nada você ter feito qualquer outro tipo de procedimento se você esquecer disso aqui. Tá? Isso aqui é extremamente importante, cara. Luvas de procedimentos, né? Vou mostrar aqui, ó. Tem até uma técnica bem legal, cara, para colocar a luva rápida. Opa, então vamos lá. Aqui, ó. Vamos pro foco. Fala, Bia. Pra ele botar essa aqui? A dele? Então vai na sua lá, joga aqui, na sua. Ó. Luva de procedimento. Coloca... Pra cá, vai pra cá assim um pouco. Isso. Cá. Coloca o polegar na luva. Vou ver se eu consigo aqui. Ó, abre a luva. Aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Um giro, né? Consegue colocar rapidinho a luva. Isso aqui no atendimento pré-hospitalar faz toda a diferença, tá? É uma técnica para você conseguir colocar a luva rápido. Tem muita gente da área da saúde aí que tem uma dificuldade grande de colocar luva de procedimento. Bota o dedão e Isso aí. depois do resto, né? Isso aí. Coloca o dedão primeiro. Tem gente que pega, sopra. Isso. Tá, ó. Ó, coloca o dedo. Mais pra lá um pouquinho. Pra cá. Pra trás, você pra trás. Vamos pra aqui atrás. Assim? Conseguiu pegar aí? Assim, é treinamento, né, cara? Tem que treinar prática, um pouquinho. Né? A repetição até a exaustão leva à perfeição, né? Exatamente. Mas é isso. Além disso, não tem o torniquete. Uma madeirinha, um cabo de vassoura, 20 centímetros. Assim, lembra que o protocolo ele não proíbe, mas ele não recomenda fazer torniquete improvisado. Mas muitas das vezes é o que você tem. É a condição que você tem. Então é melhor feito do que perfeito. Tá? Exatamente. Então, legal. Além disso, né, a gente tem aqui alguns tipos de absorvente, né? O absorvente, eu sempre comento aí nas aulas, né, que é algo bem simples, a gente consegue encontrar rapidamente isso aqui. Para que ele foi criado? Para controle de hemorragia. Então, ele tem um poder de absorção muito legal, grande, né? E se eu não tenho equipamento de recursos, às vezes eu preciso improvisar na cena, né? Tem que pedir alguma coisa. Se tiver algumas mulheres, você perguntar assim, ó, tem absorvente na tua bolsa? Cara, utilizar, né? Caramba, é legal, né? Você pode pegar lá, botar na... Probabilidade de Numa você perfuração, probabilidade de você encontrar isso aqui rápido, assim, não é algo padrão, mas a gente tá falando de primeiro socorro. Não, mas provavelmente ali as mulheres ali ao redor ali ou no cenário terão. Isso aí. Ou às vezes você pode acontece utilizar. um acidente com uma determinada menina e ela, caramba, esqueci o meu absorvente. Você tem no kit de primeiro socorro para socorrer Sim. Sim, essa pessoa de uma perfeito. certa forma, tá? Além disso, né, máscara de procedimento, né, fazendo alusão aí Sim. na questão Do EPI. do equipamento de proteção individual. Então, a gente ia num kit desse aqui, numa malinha dessa aqui, ó, pequenininha. Coisa olha pra quanta caramba. coisa a gente Essa aí, tem. pô, parece ter o carro do palhaço aí, ó. Foi saindo. Mas vamos lá, se a gente fosse fazer um kit aqui essencial para ter em casa, o básico do básico, o que você recomenda? Cara, seria isso aqui. Mínimo aí, ó. Não, a atadura do israelense é complicado, né? Não, tirando a atadura israelense aqui e o torniquete, Que é um pouquinho mais que é caro, um né? pouco mais caro, isso é tudo bem acessível. Pedacinho de madeira. Consegue fazer em casa. Atadura. Você vai encontrar aí no mercado a R$1,50, R$2. Rapaz, quando eu era criança, tinha um negócio no kit da minha mãe que ele curava só de eu ver. É mesmo? Era o metiolate. Metiolate. Rapaz, eu
chegava em casa ralada, a mãe vinha assim, não, me dá aqui o metiolate. Eu ia lá e ela, não, mas já tá bom. Ó, isso aqui a gente consegue encontrar, sei lá, por R$15. Isso aqui é interessante que você falou agora, né? Mas, por exemplo, isso aqui você encontra na farmácia facilmente, né? Consegue. Luva. Água oxigenada, luva, Água né? oxigenada. Né? A atadura, né? Neossoro. Palitinho de picolé, que também é bem tranquilo. O meu kit lá em casa, acho que só tá faltando aí no meu kit lá em casa é o palitinho de picolé e essa mantazinha sua aí. Pinça, né? Essas coisas eu tenho lá em casa. Absorvente feminino, esparadrapo. Então, vê que são coisas básicas, né? Rapaz, eu achei muito interessante essa tua questão do absorvente, né? Porque realmente, né? Numa área que você não tem ali equipamento para socorrer, a pessoa está com sangramento constante, você pegar uma mulher próxima que tem na bolsa, de repente, um absorvente, você pegar aquilo ali para poder... Isso aí, às vezes você não tem, sei lá, você não tem uma pano atadura, limpo, né? uma atadura. A gente está falando aqui de primeiros socorros, e muitas das vezes primeiros socorros realmente é improvisação, né? Uhum. A gente vai fazer uma improvisação pelo menos padrão, né? Não deveria ser assim, mas no Brasil, infelizmente, é difícil, cara, os equipamentos são caros, a gente não tem muito nível de conhecimento, a maior parte da população não tem, né, cara? Então, E a gente vai para esses primeiros socorros dentro de casa, né? Por exemplo, numa hemorragia, algo que possa acontecer dentro de casa, você tem já alguma coisa para poder estancar o sangramento ali, né? justamente. Assim, esse é o kitzinho básico aí que todas as pessoas deveriam ter em casa, né? Não ter esse remédio, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, para a gente abordar agora um pouco mais específico, né? A gente falou do kit que precisa ter em casa, mas o que fazer na parte de primeiros socorros quando tem ali usar o Manuel falou do amigo dele, uma queimadura, né? Qual que é o procedimento para ser feito? Sim. Existem vários graus de queimadura, mas qual é a primeira ação? Tá, então depende muito da queimadura, né? Então a queimadura ela é dividida em graus, ou seja, profundidade da lesão e área corporal queimada, né? Área corporal queimada. Então, primeiro ponto é identificar qual é o grau da queimadura. Primeiro, segundo, terceiro grau, ou em algumas literaturas também menciona quarto grau, né? Então, o primeiro grau ele vai atingir a camada mais superficial da pele, a epiderme, né? Então, uma queimadura que ela tem uma característica, ela é vermelha, tem sensibilidade, mas não tem bolha, não apresenta bolha. Só fica ali na praia ali, né? A queimadura, por exemplo, de praia é uma queimadura De primeiro grau, primeiro grau. Tá aquele vermelhão no corpo? É primeiro grau. E pode ser grave, Vai descascando pode depois, ser grave dependendo, cara. As pessoas brincam com isso, mas... Usam aquelas coisas que o pessoal passa vendendo, que aí já vira Isso aí. de segundo, terceiro, vai. óleo de baleia lá, né? isso aí, Usou, Porque lá, né? inicialmente Eu vejo aquilo... existe uma evolução da queimadura, né? Então inicialmente ela é primeiro grau, mas ela pode... mas que ela vai se daqui desenvolver, a algumas Uma horas... queimadura de água viva é considerada uma queimadura? É uma queimadura química. Existe uma química na água viva. Então, quando ela te queima, é porque ela jogou ali, né, através de Liberou ali, contato, uma toxina, E né? o xixi funciona? Não funciona nada. É verdade, mano. Tu vê isso? Não é um mito que tem esse negócio, É né? igual a história... Não, da queimadura que eu já ouvi muito é a história da pasta de dente. Pasta de dente, nada disso é recomendado. Eu cara. usava bastante pasta de dente. Vai, Xixi tá de pasta de vendo? É dente. outra química, tá jogando química em cima de Aí química. tu joga uma pasta dessa que é de menta, vai queimar. É química em Não, cima. e o pior é isso, não. Depois o médico depois tem que limpar, né? Tudo Sim, aquilo tem ali. que lavar. Assim, água corrente. Água corrente, temperatura ambiente. Pra Essa é a queimadura. recomendação. Não joga jato direto que machuca. Jogar uma água, deixar a água bater é abrir a deixa bica correr, e jogar Deixar água correr. e a corrente por alguns minutos Isso do ali. primeiro grau, né? Ou em Primeiro e segundo grau. primeiro e segundo. O terceiro já não é recomendado. Tá, mas vamos lá. Aí, primeiro grau é essa característica, né? Vermelhidão, sem bolhas com sensibilidade. Atingiu a camada mais superficial, a epiderme. Segundo grau, vermelhidão com bolhas e sensibilidade. Então já apresenta, no caso que você até comentou, né? A pessoa vai lá e quer estourar. bolha. Não é pra estourar bolha não, gente. Você tá doido? Se você estourar, O pessoal faz. Tô até nervoso de pensar, cara. é uma proteção natural, né, cara? Não, minha esposa Impede ficou o já, né? contato Cara, da- assim, Eles são anticorpos, né? cozinhando com aquela Impede bolha, o contato isso aí. da pele Com com o ferimento, ferimento, né? Então, quando aquilo cola, meu amigo, a pessoa sente uma dor danada. Mas, enfim, o grande risco é a infecção, né? O grande risco é a infecção. Então, essas são as características. Ela tem vermelhidão, tem bolhas, É segundo. segundo grau, e tem sensibilidade. E a terceiro grau, ela... Necrose, né? ela não tem vermelhidão, não tem bolhas. Porém, ela
ela acaba você tendo ali umas características, né? Esbranquiçado, seco e carbonizado. Essas são as características. Pode ocorrer Esbranquiçado, contato seco e carbonizado. químicos muito fortes, ácidos, arco voltaico, eletricidade, né? Alta temperatura. Você mostrou outro dia um rapaz que tomou um arco. Ficou todo preto as costas, né? Tu postou no seu Instagram. Foi. Assim, na de terceiro, como o Paulo está dizendo, né, Paulo? Me corrija se estiver errado. Sim. Você também vai ter junto ali ao redor do centro da terceiro grau ali, né? Ao redor você vai ter de segundo e de primeiro. Porque assim, a gente foca muito na característica, mas normalmente a pessoa pode dizer que ali não tá sentindo geralmente nada. você tem elas, né? Tem um pouco mais vermelhado, uma parte está com vermelhidão e bolha, a outra parte pode estar já carbonizado, seco, esbranquiçado. Que pode até a pessoa ali nesse ponto dizer que não está sentindo nada ali, né? Sim. Que bom que morreu, perde a né? sensibilidade. Morreu né? aquela... Mas nesse caso aí, como é que funciona? É somente água? Tanto dos 3 A de casos? terceiro grau não é recomendado Terceiro? jogar água. É primeiro e segundo grau. Tá. Aí você lava, tá? Alguns minutos, mas tem que ir pro hospital. No hospital sempre. Tem que ir pro hospital. Não tem muito o que fazer, mas o que a gente faz, ele evita, né? Evita com que agrave a lesão. Mas a de Isolar, terceiro grau geralmente passar atadura, não pode. muito grave. É muito grave. Então, assim, só indo para uma central de atendimento para queimados, por exemplo. Tá? O Manuel comentou aí, assim, arco voltaico, por exemplo, tem a capacidade de fazer isso aí. A estrutura orgânica ali, dependendo... danificar completamente a estrutura, ao ponto de chegar até os ossos, por exemplo. Tá? E, inclusive, também algumas literaturas eles comentam, né, que se chegar uma lesão, uma queimadura interna ou carbonização óssea, pode ser considerado como 4º grau, nesse caso, tá? Mas aqui no Brasil a gente usa muito a nomenclatura primeiro, segundo e terceiro grau. Beleza? Não, bacana. Cara, acho que essa parte ele é bem grande de se falar, né? Primeiro socorro. Tem muita coisa. Tem muita coisa para abordar, que a gente anotou aqui, mas o tempo foi passando. E eu queria aproveitar, acho que você fez no seu Instagram, né? Botou as perguntas, né? Acho que é legal, né? Tem algumas perguntas que foram feitas. Temos no as Manuel perguntas. Até ver se rolou mais perguntas aí. Pra gente aproveitar, e até que tem algumas perguntas que a gente pode abordar outros temas rápidos aqui. Sim. Temos aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Podemos fazê-las? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A partir de quem fez primeiro, né? No procedimento 30x2 na RCP, sem máscara pocket para ventilação, quando posso fazer? Agradecer a pergunta do Marcos. Marcos Melo fez essa pergunta. Como é que foi a pergunta? Procedimento 30x2 na RCP, sem máscara pocket para ventilação. Quando posso fazer? Então, se você quiser fazer, aí é com você. Porém, lá no protocolo Você explicou no início, né? da American Heart Association, né, que é a Associação Americana do Coração, ele te dá 2 possibilidades. Ou você faz 30 compressões por 2 ventilações, ou você faz 100 a 120 compressões por minuto e não faz as ventilações. Então, assim, não quero me expor ao risco biológico. 30 compressões por 2 ventilações, você vai se expor. Quantos ciclos desse? 5 ciclos. 5 ciclos. 5 ciclos. Esse é o procedimento. Eu faço 30 compressões, 2 ventilações, 5 vezes. E eu faço uma nova avaliação. Avalia. Né? Mas no caso dele, se ele não quiser fazer as ventilações, ele faria 5 minutos somente fazendo compressões. Né? Então, Para reavaliar. A máscara pocket seria essa máscara que você mostrou aqui. Né? Essa aqui é Pocket Face é Shield. outra. A Pocket é uma que ela Tipo vem uma dobradinha. mascarinhazinha. Que vem Tá. no... Não trouxe ela. Segunda pergunta é da Luciana. O que fazer quando ocorre sangramento nasal em uma criança? Qual o procedimento? Tá, o nome disso é epistaxe, né? Acontece muito com criança. O nosso nariz é muito vascularizado, né? Então qualquer coisa o meu bate, de 10 anos, vira e mexe. qualquer coisa bate, isso acontece. Um erro, colocar a cabeça para cima. Cara, a gente sempre escuta isso. Que isso? Eu sempre soube que era fosse assim. Eu falei, Não. lá pra cima, né? Você vai aspirar esse sangue aí. Olha só. Pode Aí entrar no vai na mandar via ele pra aérea. O dentro. que tem que fazer? Aí a pessoa vai, então o que eu vou fazer? Coloca a cabeça para baixo? Não, também não pode. É uma posição neutra. Você tem que estar olhando para o horizonte. E fazer um tamponamento, tá? Um negócio que pode fazer é fazer um tamponamento próximo a essa região, né, do lábio, que
é muito vascularizado, Pega então se absorvente, você ó. fizer... Se você fizer uma pressão aqui, você já consegue. Mas seria realmente pegar, por exemplo, uma gaze, colocar no nariz e realmente pressionar. Na tamponar, Pressionar assim, né? Isso. Você pode pressionar. Mas manter a criança, ou até mesmo adulto, num ângulo reto, olhando para o horizonte. Ó, isso aí já é uma novidade pra mim, ó. Eu já era tampar aqui, ó. Olhar pra cima. E tu pode aspirar, né? o Pode sangue. aspirar. Não é recomendado. Beleza, então respondida aqui a Luciana. Agora, quem fez essa? Ingrid. Após o engasgo, o colaborador fica inconsciente. Recomenda a manobra de Heimlich? Não, eu entendi o que ela quis dizer. No passado, tinha uma técnica... De repente dele desmaiar, né? que era a manobra de Heimlich com a vítima inconsciente. Então, realmente era assim, nas literaturas, se você viu a foto, é até uma figura bem estranha. Porque realmente você, no passado, tinha que montar em cima da pessoa e fazer aquela manobra como se fosse de reanimação cardiopulmonar próximo ao processo tifoide, né? Que é essa junção da costela aqui, né? Onde a gente faz a manobra de Heimlich, né? Ou compressões abdominais, que hoje também é conhecido. Então, no passado era feito isso, mas o local, cara, assim, era meio complicado. As pessoas verem você em cima fazendo um procedimento assim. Então, isso tudo mudou. Os protocolos vão atualizando e tudo mais. Hoje em dia, se a pessoa está com obstrução da via aérea, você tentou fazer desobstrução e você não conseguiu, a pessoa perdeu o nível de consciência, o próprio protocolo da American Heart Association fala para você colocar a vítima deitada e imediatamente começar a reanimação cardiopulmonar, mesmo que o coração dela não esteja parado, porque vai ser menos danoso para ela receber uma reanimação cardiopulmonar do que você tentar fazer outros procedimentos, mesmo que o coração esteja batendo. Já foi comprovado isso, né? O próprio protocolo fala sobre isso. A prioridade agora não é mais o engasgo, porque se essa pessoa engasgou e ela perdeu o nível de consciência, está faltando oxigenação cerebral. É um passo para ela entrar numa parada cardiorrespiratória. Se ela entrar numa parada cardiorrespiratória, a cada minuto que se passa, ela tem 10% a menos de chance de viver. Então você faz a manobra de A reanimação. manobra de Heimlich, não, é de desobstrução. Não, sim, ela tá inconsciente Aí no chão. desmaiou. Aí ela desmaiou, é colocar ela na posição de reanimação e começar a fazer a reanimação. Até quando? Hoje. Até ela esboçar uma reação, voltar, tossir, falar, abrir os olhos, ou até essa pessoa, ou o resgate chegar, ou até você estar na sua exaustão física. Cheguei ao ponto de eu não estar aguentando mais. Faz uma substituição. Mas Entendi. não se deve parar uma reanimação. Porque, olha só que interessante, quando você coloca a mão sobre o tórax e se comprime rápido e com força, é você que está mantendo esse coração batendo. Quando você faz uma ventilação, é você que está mantendo essa pessoa respirando. Então, se ela respira e se ela tem pulso, através de um procedimento que você está fazendo, ela está viva, até a chegada de um socorro. Então, se você para, a cada minuto que se passa, ela tem 10% a menos de chance de viver. Lembrando sempre de ligar para o socorro. Sem dúvida. Importante. Sem dúvida, é o primeiro passo, né? Identificou, chamou ajuda. Respondida a Ingrid. O próximo é o Esdras Silva. Corte simples em um dedo, manuseando a faca. A limpeza deve ser feita somente com água? Somente com água, sabão, né? E, cara, tem que esterilizar esse negócio aí para não dar infecção, né? Mas se o ferimento não for tão grave, você consegue fazer o teu autocuidado, né? Se for grave, é pro hospital. Tem que ir no hospital, não tem jeito. Exatamente. Tá? Perfeito. E a última aqui foi a Figueiredo. O que te incentivou a seguir na área da saúde? Que me incentivou? É, Cara, acho que foi vocação mesmo, né? instrutora Figueiredo. A Paula, ó, aproveitando aí, né? A instrutora Figueiredo. Quero você aqui, Estrela Figueiredo. Fiz Em o breve, convite. em breve. Em breve quero você aqui com a gente, tá? Não foge, não. Tá fugindo. Tá Então, o que te fugindo, ó. Recado incentivou a você seguir na aqui. área da saúde? Então, foi vocação, assim, tudo colaborou para isso. Eu tentei fugir, mas a vida norteou, cara. Sim, tu foge, ela te conecta, aí tu fala assim, cara, isso aí é algo realmente espiritual. É para pra ser. ser, não tem jeito, não tem para onde fugir, tá? E eu, cara, amo o que eu faço, né? Assim, é bem bacana você conseguir transformar vidas através da educação, foi onde eu me encontrei. E o que eu até comento para os alunos, cara, quando você salvar alguém, eu vou estar salvando também. Sim. Quantas vezes a gente teve lá aluno me ligando? Ele Sim. poderia ter ligado pro SAMU na hora, mas ele ligou pro Paulo.
cara, me ajuda. Foi o camarada que eu falei de hoje da queimadura. E O cara assim, me eu ligou, falo, cara, você é treinado, você é capaz, resolve o problema que agora tá contigo. E aí no final tu recebe um feedback, pô, salvei minha filha, tava engasgando. Pô, isso é legal demais, cara. Você não tem palavras para descrever sobre isso, de verdade, assim, cara. até anotei Legal. aqui também, né? Só pra gente finalizar, acho que é importante, né? Como eu devo agir com um bebê que começa a se engasgar? Né? É diferente do adulto? É diferente. Sim, nas faixas etárias, quando a gente divide ali de atendimento, né, em parada cardiorrespiratória, a gente pode atender lactente, bebê, que é de 29 dias a 1 ano, criança, que é de 1 a 8 anos, e adulto, que é de 8 anos adiante. Assim, é considerado adulto, né? Porque Sim. o corpo, ele já está num formato anatômico que já é capaz de sustentar uma compressão como um adulto, tá? Então, a faixa etária é dividida assim. No caso do bebê, por que é diferente? Por conta do tamanho, né? Então, imagina, eu colocar as 2 mãos sobre o tórax de um bebezinho, mas no adulto é assim. Então, do menor para o maior, seria 2 dedos. É só a gente fazer essa analogia. Eu faço isso nas aulas, ó. 29 dias a 1 ano, lactente. 1 a 8 anos, criança. 8 adiante, adulto. Então, do menor para o maior. Beleza. Lactente, 2 dedos sobre o tórax. Criança, 1 mão sobre o tórax. Adulto, 2 mãos sobre o tórax. Então, eu estou aumentando. Profundidade, 3 a 4 centímetros de profundidade no bebê. 4 a 5 centímetros de profundidade na criança e 5 a 6 centímetros de profundidade no adulto. Então é sempre aumentando, porque está crescendo, né? Então fica mais fácil fazer essa analogia. Então no caso do bebê, seria colocar 2 dedos na linha intermamilar, ou seja, na linha entre os mamilos do bebê, próximo ao processo tifóide, ou seja, a junção da costela dela, né? Mas isso O no osso processo externo. de engasgar também? No caso de parada cardiorrespiratória. Sim. A pergunta dele foi para engasgamento? Eu fui para engasgo, que eu Tá. falei. Então, para o engasgamento seria reconhecimento, avaliação, tá engasgado? Virar o bebezinho e desferir 5 golpes lá no dorso, ou seja, nas costas. Tá? Entre escápulas Entre as ali, né? escápulas, isso. Vai desferir. Não pode ser muito ignorante, mas também não pode ser Muito levinho. Isso aí, com... Moderado. Tem que ser moderado. Você tem que encontrar esse meio termo. Então, são 5 golpes. Você vira o bebê e aplica 5 compressões. Então, você vai intercalando essa técnica. 5 golpes, 5 compressões. Até ele esboçar uma reação, que geralmente é um choro. Até ele entrar em parada cardiorrespiratória, ele parou de respirar realmente, parou de ter pulso. Aí é um outro procedimento. Aí tem que fazer somente compressões, né? Ou até a ajuda chegar. No caso, o SAMU ou outro profissional habilitado, né? Ou se você se cansar, fazer uma troca, né? Agora você falou que de 29 dias. E antes de 29 dias? Aí já é considerado neonato, né? Então, se entende que ele ainda está sob responsabilidade de um hospital, né? Entendi. Porém, existem casos ali, porque o protocolo é meio falho nisso mesmo, tá? Se eu estivesse atendendo um bebê de, sei lá, 15 dias, eu faria o mesmo procedimento, tá? Só que lá no protocolo ele deixa claro que é 29 dias a 1 ano. Entendi. Porque Entendeu? antes disso é o... É um neonato. Onde ele nasceu que tem a responsabilidade, né? Isso. Entendeu? Mas se fosse comigo... Mas pode ser feito também Pode ser. um protocolo ali normal, né? Assim, Pode ser. claro, com menos Bastante cuidado, força, Você né? só teria um pouco mais de cuidado. Mais né? cuidado, né? Deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui que foi feita algumas perguntas iguais. Choque elétrico, a gente falou. Engasgar, né? Acho que foi isso. A gente falou assim, falou sobre a questão do... Isso aqui é legal. Como eu posso saber se a pessoa está realmente precisando de uma reanimação cardiopulmonar, o RCP? Tá. Ó, lá no SAMU, o protocolo para atendimento, principalmente quando é uma pessoa leiga atendendo, você liga lá pro SAMU e fala assim, ó, eu tô com uma vítima aqui e ela não tá respirando, não tem pulso. Como é que ele sabe disso? Se ele não é da área da saúde, às vezes não é treinado. É bem difícil para um leigo fazer essa avaliação. Então, às vezes, o médico lá, ele só vai fazer uma pergunta básica. Tá inconsciente? Tá. Não tá respirando? Não tá respirando. Coloca ele numa superfície rígida, no chão, coloca as 2 mãos sobre o tórax e comprime rápido e com força. Tá vendo como foi bem simples o comando? A didática, né? Isso, qualquer pessoa faria. De repente ele não vai fazer com tanta destreza, porque ele não foi treinado. Sim. Mas é melhor feito do que perfeito. Pelo menos está tentando alguma coisa, até a ajuda chegar, tá?
Mas para a gente que está passando informações aí importantes o mínimo. Se você não consegue reconhecer uma parada cardiorrespiratória, você consegue pegar ali na hora, rapidinho, e tentar descobrir. Por exemplo, ele tem óculos. Eu poderia pegar o óculos e colocar bem pertinho da narina. Se eu colocar o óculos perto da narina, vai embaçar. Então eu já reconheci, está respirando. Ótimo, perfeito. Com esses 2 dedinhos aqui, ó, indicador e médio, você vai procurar essa região, né, próxima ao pescoço, onde a gente tem, né, um pulso, que ele é um pulso central, ou seja, ele está mais perto do coração. Então ele é o mais indicado para ser avaliado, que é o carotídeo. Eu vou te mandar um vídeo de um acidente que dá para ver o pulso, carotídeo, né? pulsando. Então. Vou mandar para você. E essa é bem simples mesmo, né? Na linha dos olhos aqui você vai colocar mais ou menos nessa região. É o e ponto você mais vai conseguir, fácil, assim, mais pro fácil. leigo. Com um pouco de atenção, você vai conseguir sentir, né, esse pulso carotídeo. Então, esse é o pulso central. Se ele respira, se ele tem pulso, ótimo, ele não está numa parada cardiorrespiratória. Não precisa fazer o procedimento. Agora, se ele não tem pulso e não respira, ele está em parada cardiorrespiratória, tem que imediatamente começar a reanimação cardiopulmonar, tá? E normalmente você coloca a mão aqui, né? Como é que fala mais ou menos aí? Na linha intermamilar, no centro dessa linha. Faz uma linha, né, entre os mamilos, coloca a região hipotenar, né, que é o calcanhar da mão, sobre o tórax. Você tem que estar lateralizado com a vítima. Colocou as 2 mãos entrecruzadas, braços esticados, mão esticada, o calcanhar da mão no osso externo e você vai fazer a compressão, ou seja, tem que usar o peso do corpo no tórax da vítima. Braço estendido. Por isso que é né? importante fazer o treinamento, porque parece fácil, mas para quem nunca fez, Vai empurrar, Ainda mais vai empurrar a mão assim, não vai jogar o peso. na não. verdade braço você não vai estendido. empurrar a mão. Então, você vai pode fazer acontecer isso. Não, eu digo assim, Isso a aí. pessoa que não está treinada, ela pode pegar ali, Sim, ela em vai vez de fazer botar isso. o corpo, ele vai, fazer, Isso. vai querer fazer isso aqui com a mão, né? E assim, ela pode até fazer, mas ela não vai ter tanta eficiência. Aham. Pegar o tronco que empurra com o braço estendido. Porque quando a gente faz essa reanimação, a gente vai fazer um esvaziamento ativo e um preenchimento passivo das cavidades cardíacas. Então, você vai fazer força ao ponto de 2 ossos, né? O osso externo, fazer a compressão no coração entre a coluna vertebral. Então, através desse procedimento, a gente vai conseguir fazer a sístole e a diástole, que é a contração e relaxamento do coração natural, né? Aham. Mas isso através de uma técnica. Por isso que tem que treinar. Tá? Não adianta, você só vai ter essa noção através de um manequim homologado, onde você vai conseguir ter uma noção real ali, né, de como seria uma reanimação Cara, cardiopulmonar. eu acho assim, eu acho muito bacana quando a gente tem uma conversa assim. Me deixa feliz o projeto do Pod Especialista, né? Porque assim, é muito legal trazer esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, né? Que eu acho que, como a gente falou no começo aqui, ele é pouco explorado, Verdade. né? Numa área assim mais aberta, numa escola que deveria ser explorado. Verdade. Então assim, eu acho que é um conteúdo que ele pode estar salvando vidas. A gente fez Com certeza, pode não, ele está. está salvando vidas, né? A gente certo. fez um outro podcast que a gente falou sobre a questão do empalamento, né? Sim. E foi muito legal porque gerou muitas dúvidas. As pessoas, caramba, se fosse eu tirava, né? E gerou aquele conteúdo, acho que ele ajudou muitas pessoas, com certeza, né? A terem uma consciência que no momento de risco, elas sabem o que fazer. Eu acho que eu contei aqui no outro episódio, não tenho certeza, mas lembra que eu te falei uma vez que eu dei uma palestra? Na verdade, não foi nem um treinamento, eu dei uma palestra numa igreja. O pessoal pediu para falar de algumas coisas, aí pediram para falar do desengasgo, do bebê. E 3 dias depois da palestra, uma pessoa me ligou, agradecendo. Tá, mas o que aconteceu? Então, minha filha engasgou com um pedaço de maçã. Eu comecei a sacudir ela no desespero, só que aí eu me lembrei do que você havia falado, fiz, e já na primeira ela cuspiu aquele pedaço de maçã. E Olha aí, só. você salvou ela ou não? Certamente. Você salva uma vida? Falei, caramba, que bacana. Então, acho que é legal. Eu acho que esse é muito Uma bacana. palestra ali que eu falei sobre aquele Isso é legal. determinado tema que o pessoal pediu. E acho Todo que dia. isso traz uma importância muito grande para o nosso podcast. Acho que é muito bacana. A gente já chegou nesse vídeo a 1 milhão de visualizações, 1 cara. milhão de views. 1 arrebentou. milhão de visualizações. Vários Então, é comentários. informação de qualidade, informação importante, a informação que agrega valor, agrega coisas boas na nossa vida, que são fundamentais a gente ter, assistir, conhecer e disseminar, compartilhar. Exatamente. Verdade. Numa época, num tempo que a gente tem muita besteira sendo divulgada e disseminada por aí. Eu falo isso todo o programa. Paulo, Nos próximos eu vou falar de novo. É isso aí, tem que falar bastante.
Você O tem óbvio precisa ser dito. Concorda comigo? Isso aí, sem dúvida. Você tem um curso, né? Você trabalha com essa parte de bombeiro civil, igual você já falou aqui. Uma dúvida, nesse curso você tem esse curso livre somente de primeiros socorros? Como é que funciona? Sim, a gente tem o curso de primeiros socorros e tem a formação de socorrista, né? Primeiros socorros é um treinamento mais básico. Então, dependendo do que a pessoa almeja, é legal. Mas que é um treinamento mais fundamentado, a formação de socorrista, além de ser uma profissão, você vai estudar um pouquinho além. Né? E além disso, também você tem essa parte de treinamento em empresas também, né? Você consegue fazer? Como é que funciona essa Sim, parte? a gente atende. Inclusive, é um tema que é muito procurado aí pelas empresas, né? A gente tem visto um crescimento Bacana. bem alto. Verdade. Inclusive da Lei Lucas, né? Que é um tema bacana que muitas escolas estão se importando mais, né? Para estar capacitando professores, funcionários, colaboradores de uma forma geral. O professor, o inspetor. Isso aí, dentro de escolas. Recentemente, em Petrópolis, uma menininha veio a falecer porque a professora deu um pedaço de maçã para ela grande. Em vez de raspar a maçã, deu um pedaço de maçã. Ela acabou entrando em parada cardiorrespiratória por obstrução de via aérea. Ninguém salvou. Por quê? Porque aquela equipe não estava treinada. Se as pessoas tivessem conhecimento para fazer uma manobra de desengasgo, que é simples. E assim, e também falando da parte da prevenção, né? Da pessoa que está com um bebê, com a criança, tomar cuidado, é igual você vai ver. Pô, tu vai num churrasco. Verdade. Pega um pedaço de carne desse tamanho e dá na mão de uma criança de 2 aninhos. Não, e outra coisa, assim, ó, puxando esse gancho, pai, mãe. Pelo amor de Deus. Vai lá na escola, você tem esse direito. Verifica se a equipe está treinada, porque boa parte do tempo o seu filho está na responsabilidade, nas mãos de outras pessoas. E de repente essas pessoas elas não têm o conhecimento para, em situações emergenciais como essas que a gente está comentando, saber o que fazer. E aí a vida de um filho, né, acaba sendo ceifada porque as pessoas estão despreparadas. A própria lei foi criada em razão de um menino, disso, né? Em razão disso, o Lucas, exatamente, que infelizmente perdeu a vida numa recreação porque comeu um cachorro quente, se engasgou e não tinha ninguém para fazer a manobra. Isso é muito importante, porque é lei, é seu direito. É uma lei. É o direito da pessoa ir lá e cobrar aquilo ali. Exatamente. Exatamente. Então, assim, como a gente tem dificuldade dessa lei, né, ser fiscalizada, quem é responsável por essa fiscalização? Os pais. Os pais. A própria população, né? A população. Isso aí. Ela é responsável por isso. Cara, pra mim foi muito enriquecedor. Eu gosto de sentar aqui para aprender e hoje foi um dia, né? Legal. Pelo menos eu sei que agora eu vou pegar o nariz e jogar para cima. Já. É pouco tempo, né, cara? A gente fica aqui. Passa rápido. A gente fica aqui conversando, parece que a gente está meia hora, mas já estava passando há bastante tempo. Então é bom que sempre está deixando um gostinho de querer mais pro próximo. Verdade. Né? E aí, cara, eu queria aproveitar esse momento para mais uma vez deixar para você a palavra que você quiser falar um pouco do seu curso, onde as pessoas podem encontrar, né? Caso estejam interessados em fazer algum dos cursos que você tem, né? Presencial e online, né? É isso? A gente tem as modalidades, tanto presencial quanto online. Quem quiser acompanhar o trabalho, meu Instagram é professor Paulo César Reis. Se colocar Paulo César Reis oficial, vai aparecer lá. Tá? E a escola se chama Cursos Prevenção. Colocar cursos _ prevenção, você vai encontrar também lá no Instagram. Tá? A gente tem vários treinamentos. Hoje a gente tem mais de 100 treinamentos na área da segurança, saúde, né? Então voltado para essa parte de urgência, emergência, atendimento pré-hospitalar. A gente também tem formação de bombeiro, formação de socorrista. Então, assim, são treinamentos bem técnicos. A gente usa bastante dispositivos, equipamentos, recursos para trazer um pouco mais de realismo, qualidade nesse treinamento. Certamente você vai sair, né, com um currículo bem diferenciado aí no mercado de trabalho. Tá? Eu vejo algumas publicações suas lá, tem umas partes bem realistas mesmo, bem bacana, né? De sangramento assim, que eu falei, caramba, até filme de Hollywood. Eu falei, isso aí, ué. A ideia é essa. Não, então é isso aí, cara. Obrigado mais uma vez pela sua presença, por aceitar esse convite. Show. Sei que pra você esse horário é um pouquinho longe, vai chegar em casa a dona. Tá de boa. Tá de boa, né? Mas obrigado pela presença. E ó, ainda não fizemos o episódio com animais peçonhentos. Eu quero trazer o meu amigo Dracon, aí, ó, né, que é uma jiboia, para vocês conhecerem de pertinho. Vamos marcar o próximo. Aí, a minha tá até chorando já ali, a da produção. Quero trazer, a gente vai colocar ele na mesa aqui, cara. Nossa senhora, essa aí vai... Vamos marcar, vamos pegar a agenda aí, vamos pegar a data. Disso.
Vocês vão gostar. É um tema bem bacana pra gente conversar também. não, vamos fazer. Bem legal. Paulo, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Chegamos ao final do nosso podcast. Manuel, 12º, né? estamos aí, ó. Já indo pro nosso 3º, 4º mês daqui a pouco e a gente vai assim, seguindo. É isso aí, pessoal. Se você dá importância pro tema, vê que o objetivo do programa é a informação, claro, é o nosso trabalho, é a nossa missão, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama fazer, mas fundamentalmente é informar as pessoas, trazer conteúdo bacana, conteúdo que venha enriquecer e, claro, se você precisar dessas informações, você saber, você lembrar na hora que você precisar. Então a gente pede sempre a colaboração, a ajuda para você curtir, você comentar, você compartilhar, você colocar lá, né, ideias de temas para a gente poder tratar, Certamente. profissionais para a gente poder trazer aqui, porque o nosso objetivo é esse. Então agradecemos mais uma vez aí a todos. Vamos em frente. Senhoras e senhores, obrigado. Mais um episódio. Estamos abraço. juntos. Até a próxima Abraço. segunda. Tchau, tchau.